tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de novembro de 2013. É um domingo, o verbete é de número 2837. Ele tem 4 páginas, 44 logias e 16 máximos. O verbete, o título é Gratidão Verbetográfica. A especialidade, Megafraternologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Marcelo Silva. O Marcelo Silva, ele é professor universitário, graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Educação, especialista em métodos e técnicas de ensino, mestre em Administração, brasileiro natural de São Paulo, capital, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 1994, docente em Conscienciologia desde setembro de 1996, coautor do livro Gestações Conscienciais, uma antologia que foi publicada em 1996, e tenepsista desde setembro de 2006. A gratidão verbetográfica é o sentimento de reconhecimento do valor, benefício, importância e auxílio recebido pelo verbetógrafo ou verbetógrafa na escrita e defesa de neoverbete, vivenciando o estado gratulatório através da condição de coautor da Enciclopédia da Conscienciologia, fixadora das bases do autorrevezamento multiexistencial na maxi proexis grupal dos intermissivistas da Conscienciologia. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal gratulatório, o holopensene da maxi-fraternidade, o holopensene linear, o holopensene da retilinearidade pensênica, o holopensene de gratidão após defesa de verbete na tertúlia conscienciológica. Fatologia: a autoconsciência do verbetógrafo quanto à gratidão, o reconhecimento pelo verbetógrafo da interassistência realizada pela Equipim e Equipex, o sentimento fraterno de estar doando o melhor de si para a humanidade, a satisfação pela possibilidade de gerar neoverpons contribuidoras da Max Proexis grupal da Conscienciologia, o aprendizado de sentir gratidão, a transcendência do status evolutivo através da escrita verbetográfica, o fato de o verbetógrafo mostrar-se turbinado após a defesa, a oportunidade de vivenciar a gratidão a partir da intercooperação maxi-fraterna, a gratidão verbetográfica enquanto ensaio pré-maternal para a transafetividade. A gente quer ressaltar que a fatologia tem 20 linhas e que constitui o máximo para o verbete, e a gente convida, então, todos vocês a lerem, né, essas linhas todas aí, que são bem importantes. Na parafatologia, o sentimento de paragratidão dos amparadores com os avanços dos amparandos e assistidos. As projeções lúcidas, possibilitando a congratulação do verbetógrafo com a Equipex. Os efeitos holossomáticos posteriores à defesa do verbete. A capacidade de memorizar as consciências, consciexes, fatos para fatos, resultando na gratidão dos relacionamentos e para-relacionamentos. A gratidão pela inspiração assistencial, pelas inspirações assistenciais dos amparadores quanto às neoideias. A gratidão pelo tema pensado na TENEPS. A gratidão pela assistência gerando no futuro a colheita intermissiva. No detalhismo, a gente também ressalta que tem 11 máximos. E na remissiologia, nós destacamos aqui os verbetes evolução da autolucidez, felicidade específica, gratidão, senso de gratidão e verbetorado conscienciológico. Frase enfática: a gratidão verbetográfica expressa a postura madura do verbetógrafo e da verbetógrafa ao reconhecer apoio
e assistência da Equipim e Equipex na escrita e defesa interassistencial do verbete. Questionologia. Você já defendeu o verbete no tertuliário? Vivenciou a gratidão verbetográfica após a defesa? Agora a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Apoio, escrita, amizade, neoverbete, gratulação, valorização, tertuliário, aprendizado, contribuição, intercooperação, verbetografia, agradecimento, reconhecimento, generosidade, benigno-pensenidade, interassistenciologia, megafraternologia, retribuiciologia, comunicologia e conviviologia. Antes de passarmos aqui para nossas perguntas aqui dos teletertulianos, queria primeiro informar a todos, né, a satisfação de que hoje a Associação Internacional da Enciclopediologia Conscienciológica, que recebeu o nome de Enciclosapiens, ela hoje foi aprovada pelo Conselho das ICs na condição de uma nova IC. Falta agora só a fundação, né, para reconhecimento público, né, como o nosso... E a gente, então, quer ressaltar a grande sincronicidade de ter sido hoje a aprovação, né, da Enciclosapiens, que ela trata especificamente da enciclopédia, da elaboração dos verbetes para a enciclopédia, e o verbete do Marcelo Silva, que nada mais, nada menos do que o coordenador da Unicim, né? Então, eu achei assim, além do verbete, além da coordenação da Unicim, é muita sincronicidade, né? Então, a gente está contente, está com essa sincronicidade, né? Que é um sinal, né? E a gente também tem a gratidão aí com todos os amparadores, com todos os amparadores intra e extrafísicos, né? E a gente aproveita para parabenizar mais essa IC que está nascendo e que a gente lá tem a oportunidade de falar que, de fato, ela faz diferença para a CCCI, né? E continuará fazendo a partir desse trabalho que é a Enciclopédia da Conscienciologia, né? Em nome de todo o grupo da Enciclosapiens, eu agradeço. Agora, antes ainda de passarmos para as perguntas do teletertulianos, a gente queria que você contextualizasse, eu acho que, qual foi a sua ideia, né? Por que você teve essa ideia de fazer esse verbete? Então, boa tarde a todos, né? A ideia nasceu, Rosa, dentro até de um item que eu coloco aqui na parafatologia, que é a inspiração dentro da TENEPS. Então, estava eu na TENEPS e, de repente, me veio aquela ideia da gratidão verbetográfica. E veio por quê? Porque eu sentia isso ao término de cada verbete. Então, quando vinha o verbete, eu falava, puxa, como é bacana fazer isso, como é bacana escrever, como é bacana acoplar com esses amparadores mentais somáticos, como é bom defender o verbete, você expor essas ideias, você sente a equipe extrafísica, você sai com novas ideias, e vinha esse sentimento de gratidão. Aí, naquela TENEPS, eu vivenciava, mas não tinha ainda feito a classificação, né? Em determinado dia na TENEPS, veio essa inspiração, e eu falei, eu vou escrever um verbete sobre isso. Aí, peguei, já anotei o tema, fiz a definição, mandei, foi aprovado, e a gente começou a discutir. Agora, isso também reforçou, depois que eu fiz a proposta, com a ideia que a gente começou a partir da Unicim, dentro do programa Unicim vai às ICs, a divulgar mais a importância dos intermissivistas se incluírem, que é um verbete seu, né? Inclusão, autoinclusão verbetográfica, dentro desse processo que é escrever o verbete, fazer parte desse instrumento, do auto-revezamento. E cada vez que a gente vai nas unidades, nas ICs e começa a falar disso, vem um energião danado. E a gente fala assim, puxa, às vezes as pessoas não entenderam ainda o que é o mecanismo da escrita e defesa do verbete. E aí vinha esse processo, fala, puxa, se as pessoas perceberem o que é, verem que elas vão ter uma ferramenta, que elas vão estar vinculando-se a um processo assistencial maior, cosmoético, de grupo, elas vão ter um sentimento de gratidão pela oportunidade de participar. Aí começava a reforçar cada vez mais a ideia e eu procurei organizar dentro do verbete isso. Vamos passar, então, para a primeira pergunta aqui do teletertuliano. Professor Marcelo, na Fatologia, página 8, quinta linha, poderia ampliar a ideia do aprendizado de sentir gratidão? Sim. Essa reflexão veio a partir do contexto de nós pensarmos na nossa última intermissão e pensarmos um pouco antes da intermissão.
Por hipótese, pode ser que esse seja o primeiro curso intermissivo da maioria das pessoas, né, dos intermissivistas hoje que estão trabalhando com a conscienciologia. Vamos colocar por hipótese, porque deve ter gente que não, que já atuou antes, enfim, já estava tendo uma atuação mais lúcida. Mas de modo geral De modo geral né? Então a gente pensa assim, aonde que nós estávamos antes do curso intermissivo? Nós sabemos que o curso intermissivo ele fez uma grande diferença na gente. Lógico que temperamento, que é uma coisa que muda de maneira assim, com mais longo time, talvez ele sofreu um grande impacto e agora a gente vai burilar isso. Então eu comecei a pensar, será que antes a gente já vivenciava esse sentimento de gratidão? Né? Ou seja, no nosso nível evolutivo, antes de entrarmos para o curso intermissivo, ou a coisa era ainda muito competitiva, era muito vingativa, a coisa mais atávica, mais instintual, mais subhumana. Então eu vejo que hoje, por exemplo, o mecanismo da enciclopédia, ele é uma possibilidade da pessoa aprender a ter gratidão. Uma coisa, escrever o verbete, aí você retribuir o que você já recebeu. Então você está tendo gratidão com todo o aporte que foi feito em você. Desde o curso intermissivo, antes de você chegar aqui, ser resgatado, ter lá... Imagina a pessoa quando chega novato, que ela quer entender tudo de uma hora para outra, e fala assim, não, calma, com o tempo você vai entender mais profundamente isso. Eu vejo mais ou menos a nossa situação lá, querendo abraçar o mundo, mas não tendo condições. Então alguém teve paciência, teve generosidade e investiu naquilo. Aí a gente ressoma, tem a família, tem tudo que a gente passou, encontrar a conscienciologia. Então, de uma certa forma, eu vejo que não só a enciclopédia, mas a própria conscienciologia, ela gera essas oportunidades, de nós termos o aprendizado de sentir gratidão. Sabe, que para mim ainda, eu penso que é um aprendizado, para a gente chegar naquele top que é a transafetivologia. Gostei muito desse seu último item aqui, seu. Eu acho que é isso mesmo, assim, eu assino embaixo, assim, como se eu precisasse de assinar embaixo, né, Marcelo? Mas eu assino embaixo. A gratidão pela assistência gerando... Não, esse não, é o anterior. A gratidão verbetográfica enquanto ensaio pré-maternal para a transafetividade. Porque eu achei ainda muito interessante, né? Isso. Ainda é um ensaio. A gratidão ainda está longe do que é a transafetividade. Com certeza. Eu lembro quando o professor Valdo começou a discutir aqui com a gente na mini tertúlia, né, esse tema, e a gente ficou meses quebrando a cabeça para entender um pouco mais. Mas eu lembro que teve um círculo mental somático que ele fez uma analogia que eu achei que foi fantástica. Então você pensa assim, a consciência vai evoluindo e vira CL. Aí viram todos lá, várias bolas de luz. Você já não tem mais a forma, não tem mais esse gênero, mas você está ali, a consciência de mental soma. Aquele sentimento que uma consciência de mental soma tem pela outra, isso é a transafetividade. Aí a hora que ele fez aquilo, então você chegou no ápice de evolução, estão todos lá. E você reconhece naquela consciência um passado, uma história, um valor intrínseco por tudo que ela passou até chegar lá, isso é a transafetividade. Aí eu falei, então a gratidão ela ainda é um ensaio pré-maternal. Porque gratidão, quando você fala gratidão, já tem um antecedente aí de que alguma coisa não foi, né? De alguma coisa teve que fazer pelo outro, né? E aí chega no ponto da transafetividade, é a equanimidade geral, não sei, tem alguma coisa que ela é diferente. transcende Tudo muito isso. Transcende. A gratidão, de certa forma, Rosa, ela nasce do processo de reconhecimento. Por isso que eu chamo de pré-maternal, porque muitas pessoas não reconhecem nem o que elas têm de bom. Né? As pessoas não reconhecem que elas têm todos os sentidos, que elas conseguiram fazer uma faculdade, que elas conseguem ter uma família, que elas conseguem se sustentar dignamente. Então você vê, se a gente está falando de transafetividade como negócio lá na ponta, e a gratidão, a base dela é o reconhecimento e a memória, a pessoa lembrar que naquele dia alguém ajudou, alguém olhou para ela, alguém deu aquela palavra, jogou aquela energia, fez aquela intercessão, imagina a gente tentar chegar na transafetividade, que aí você transcender tudo isso. Então, enquanto ensaio para a transafetividade, eu acho que é assim um bom experimento a gente começar a sentir gratidão, né? A gente começar a arranhar essa parede da transafetividade, sentindo gratidão pelas pessoas que nos ajudaram, pelas condições que a gente tem, né? Pelas oportunidades que surgem, e aí por aí. Professor Marcelo, na Antonimologia, página 8, vivemos, infelizmente, numa época na qual a gratidão é posta de escanteio. Você já viu casos de ingratidão verbetográfica ou de irreconhecimento da heterassistência verbetográfica? Já. Aí isso aqui é os bastidores, né? Então vamos tentar falar do milagre sem contar o santo. Então a pessoa manda um verbete para a Enciclosapiens.
A 9C. E aí ela manda o verbete, ela vai primeiro ter o tema dela avaliado, se já não tem um tema igual, enfim, tem toda uma seleção que eles fazem. Já aconteceu de um tema voltar e a pessoa fala, puxa, mas recusaram meu tema. Não, mas é porque tem um tema já semelhante escrito, faça outro. Então isso é uma ingratidão, porque eles estão calçando a pessoa para ela não falar uma coisa que o outro já falou. E manter a coesão da própria enciclopédia, né? Outro tipo de exemplo que eu já vi. Mas tiraram essa frase que eu queria tanto manter. Mas eu vou defender esse verbete, mas meio insatisfeito, porque tiraram essa minha frase. A pessoa ela não reconhece todo o trabalho que foi feito, por exemplo, de assistência, para que o verbete dela chegue coeso, chegue maduro, chegue com lógica. Várias pessoas contribuíram, várias heterocríticas foram feitas, várias devolutivas, idas e vindas aconteceram, e ela fica chateada porque aquela frase dela não entrou. Não entrou na escrita? Fala, você vai estar com o microfone. Então, se você acha que aquela ideia é pertinente para o seu tema, vem cá e fala, expõe, explica, aprofunda. Às vezes, da forma que está escrita, e a Rosa pode falar mais do que eu, ela não está clara o suficiente. Mas a pessoa colocando dentro de um contexto vai explicitar a ideia que ela quer passar, né? Só para esclarecer que a gente não sai cortando tudo, lógico. Né? Então porque a gente tem todo um processo de troca, de revisão, a gente vai, mas muitas vezes chega na finalíssima e às vezes uma outra pessoa, porque eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, a gente lê, daqui a pouco você fica tão imersa naquele assunto que você já não vê mais o problema ali, né? E uma terceira ou quarta pessoa que não viu ainda, às vezes ela enxerga um problema. Então, às vezes é só uma coisinha, e aí a gente realmente, para não voltar, porque a gente tem que botar um verbete por dia, é um processo bem rápido, e quando também é compulsório, porque tem coisas que não dá para ficar mesmo. Então, mesmo que mandasse para a pessoa, o que você acha? Não ia adiantar ela achar sim ou não, porque ou tira, entendeu? Porque tem que tirar mesmo. A gente tem uma enciclopédia com quantos verbetes? Esse aqui é de número 2877. Então, tem que compatibilizar, tem que fazer a coerentização interna do verbete e intra-enciclopédia, interverbete. E aí, às vezes, o verbetógrafo não tem essa noção. Exatamente. Né? E aí tem que ter alguém que tem essa visão. Que tem essa visão. E aí que vem o processo da ingratidão. Por quê? A pessoa ela não tem essa visão de conjunto, ela não reconhece todo o mecanismo que está ocorrendo, todo o esforço que estão fazendo até para tudo sair da melhor maneira possível, e ela às vezes pode ficar chateada, né? Então, seria um exemplo que eu vejo que acontece, e eu acho assim, que quanto mais as pessoas entenderem agora da Enciclosapiens, entenderem do processo finalístico dela, da missão da SC, do impacto disso na nossa ProEx, mais elas vão começar a respeitar a autoridade de quem é competente para fazer isso, né? E eu vejo, eu mandei um e-mail agradecendo todas as revisões que eu recebi, porque a minha exemplologia, por exemplo, era outra. Eu tinha colocado mini max. Aí eu falei assim, mas por que você não coloca o antes e o posterior? Eu falei, gente, ficou perfeito. E como que eu não pensei dessa forma, entendeu? Que é a gratidão antes da assistência que você recebeu antes e depois a gratidão posterior da assistência que você recebe durante e você sente depois. Então foi super pertinente e na hora eu falei, aqui sim. Eu falei, não, opa, perfeito. Não, e também tem aquela questão, né? A gente algumas coisas, porque assim, a verbetografia ela está dentro de uma fórmula formal. Então, assim, tem coisas que são compulsórias. Não adianta você, eu não quero, não, sabe? Tem que, a gente costuma dizer lá num programa de vetografia, que algumas coisas têm que ser daquele jeito. Não quero separar com ponto e vírgula, quero colocar traço em tudo. Não adianta. Então, tem que fazer daquele jeito. Outras coisas não, quando é mais de conteúdo, de conceito, se não está contraditório, incoerente com toda a enciclopédia, com a visão da enciclopédia, aí o autor tem, claro, óbvio, né, a opção de aceitar ou não determinadas sugestões. Mas assim, se a gente aponta que uma coisa não está muito razoável, ali, porque às vezes tem a maneira de falar que eu chamo de linguagem enciclopédica. Você pode falar de um jeito, mas a linguagem enciclopédica pede de um outro jeito. E quem está mais habituado tem mais essa linguagem enciclopédica. Mas a pessoa pode não querer fazer, ou de qualquer maneira o revisor pode não ter ido na raiz do pensamento do revisado. Aí o que a gente sugere, o que a gente espera, né, é que o outro modifique, mas modifique de acordo com, assim, fazendo uma síntese entre o que ele acha que e
a ideia da sugestão, né? Porque não, de alguma maneira tem alguma coisa. Se alguém viu, tem alguma coisa. Eu sempre parto desse princípio. Meus verbetes também vão para a revisão. Então, se alguém viu, eu fizer alguma coisa tem ali. Então, eu procuro modificar alguma coisa, porque para melhorar, né? Isso é um convite para vocês, tá? Para passarem por essa experiência, quem não fez verbete ainda. E esse é um aprendizado, né? Porque a hora que a pessoa, depois ela vem para fazer a defesa, ela vê que a coisa ficou bem calçada, que ficou tudo redondo, que está coerente com todo o corpo da enciclopédia, ela sente a gratidão por ter recebido aquela assistência. Mas que na hora, às vezes, ela pode ter reagido não positivamente, né? Ter tido uma reação ao invés de um raciocínio. Mas por que estão dando esse feedback? Será que isso vai dar ruído para outras pessoas também? Vai passar uma outra interpretação do que eu estou querendo falar? Aí entra a flexibilidade para compreender e modificar aquilo que for coerente, né? Alô? Posso fazer uma pergunta? Pode. Página 9, Códigologia. Está aí, o Código Pessoal de Cosmoética favorecendo o sentimento de gratidão. Você pode aprofundar, por favor? Sim. Então, o que eu quis expressar aqui, né, eu destacar? Código Pessoal de Cosmoética. Então, a pessoa ela vai fazer ali uma série de, eu digo que regramentos para ela mesma, né? Ou seja, ela vai ver onde que ela mais erra e vai colocar ali um código para ela, um compromisso de que ela vai superar aquilo. Agora, quando ela cria o próprio Código Pessoal de Cosmoética, o CPC, ela começa a olhar para tudo, pelo menos foi a experiência que eu tive, e ver que nós não estamos numa perfeicionlândia. Nós estamos num local ainda de muito aprimoramento, essa dimensão ainda é um ensaio para a gente evoluir, para a gente se melhorar. E começa a nascer nela um sentimento, pelo menos o que eu vivenciei, de gratidão por ter, por exemplo, essa possibilidade de ter esse nível de lucidez. De estar nessa vida podendo fazer essas cláusulas pessoais para ela não cair em certos mata-burros, para ela tentar se vacinar. Eu tive também, quando eu vi a apresentação do Everaldo, uma gratidão por ele ter feito aquela decodificação, porque ele criou uma metodologia, que eu acho que ele apresentou num evento da OIC, né, que ela é muito clara de como a pessoa faz o Código Pessoal de Cosmoética. E eu fiquei muito grato por ele ter feito aquela decodificação, porque antes, no início, era só uma teoria para a gente, alguns começaram a fazer e alguém conseguiu criar uma forma que ajuda muito, né? Prática, né? Prática, muito eficiente. Então, eu pensei nisso, sabe? No Código Pessoal de Cosmoética, a ideia, a metodologização disso e a nossa possibilidade hoje de estarmos lúcidos para isso. E o sentimento de gratidão por ter esse momento, né? Essa oportunidade. Inclusive, o tema do acoplamentário é CPC, né? Exato. Nós estamos com um acoplamentário de CPC esse final de semana, né? Posso fazer mais uma pergunta? Por favor. O fato do orgulho ferido impedir a vivência da gratidão. Como é que você fez essa correlação aí? Isso é muito sério, né? Então, a gente passa por uma experiência. Aí, naquela experiência, a gente não diluiu bem, ou, sei lá, ficou algo mal parado, né? A forma não foi adequada, o momento não foi o melhor, porque quando a gente vai passar por certas experiências, às vezes tem que pensar quem é a pessoa, o local, a forma, o conteúdo que vai ser passado. E, enfim, dentro disso gerou um processo. Aquilo magoou, a pessoa ficou com orgulho ferido, ficou magoada com aquela situação. Ao invés de ela pegar e abrir mão, falou, poxa, deixa eu ver a intencionalidade daquela pessoa. Qual foi a intencionalidade real nas energias da pessoa? Não, até eram fraternas, mas ela não soube fazer. Acho que a forma foi inadequada. Então eu vou abrir mão, vou perdoar isso daí. A hora que a pessoa fica com isso, muitas vezes, há um mecanismo da pessoa desvalidar tudo que ocorreu para trás, de positivo com aquela pessoa. Então há uma ingratidão. O orgulho ferido faz com que ela não reconheça as assistências que ela já recebeu daquela pessoa. Não reconheça a assistência que ela já recebeu daquela instituição. Porque às vezes não é uma pessoa, é uma instituição, ela teve um contexto que ela viveu e ela, enfim, saiu daquela instituição magoada. E aí ela passa, quase que a clivagem, né? Você sai de 0 para 80. Então, eu acho que isso ainda é uma coisa que pega muito a gente, sabe? A gente não conseguir relevar o relevável e ficar naquilo que é o prioritário. Mas qual foi a intenção? Né? Às vezes, quando está tete a tete, a pessoa pode falar, fulano, não foi essa a minha intenção. Veja, cheque as minhas energias. Se saiu desse jeito e gerou esse efeito, eu vou avaliar por quê, mas não foi essa a minha intenção. E naquela hora, a pessoa zerar o taxímetro e seguir para frente. Bem, mais uma sincronicidade que a gente quer ressaltar aqui, que a Renata Pialarice
Ela faz aniversário hoje, a gente vai fazer uma salva de palmas para ela. Mas é mais uma sincronicidade, né? Porque a dupla do Marcelo tá um presentão para nós também. Então, aqui, continuando aqui na pergunta do Tele Tertuliano, na fatologia, página 8, quinta linha, poderia ampliar o aprendizado de sentir gratidão e também a memória gratulatória. A memória. Tá, o aprendizado, então, é que eu entendo que a nossa vida hoje, nós ainda estamos desenvolvendo o processo de gratidão. A gente, às vezes, quer tratar de temas muito avançados, como a transafetividade, transafetivologia, mas a gente ainda precisa aplicar mais a gratidão. Reconhecer quem nos ajuda. Por que você acha que é tão difícil a gente agradecer? É por causa da... É por causa do orgulho. Do orgulho às vezes eu penso assim, que o orgulho atrapalha isso, o egoísmo, o egocentrismo, que eu coloco aqui como o antagonismo, né? A ingratidão verbetográfica, o egocentrismo. Egocentrismo, achar que é só ela que faz, né? Ela fica centrada nela, ela não vê ao redor que tem outras pessoas que estão apoiando, né? Que se tudo isso daqui existe, por exemplo, tertuliário, é uma construção coletiva. E a hora que a pessoa talvez ela centre mais nela, só nela, ela esquece de ver o entorno. Falta de cosmovisão. Falta de cosmovisão. E é paradoxal, porque é a partir do detalhismo que a gente chega à cosmovisão, né? E você vê o entorno, vê quantas pessoas passaram, quantas pessoas reviram isso, quantas deram opinião, quantos isso, quanto aquilo, é um detalhismo que leva à cosmovisão. É igual a pessoa que chega, às vezes, ela acha que a conscienciologia surgiu do nada, porque ela está conhecendo agora. Então, para ela, é como se tudo isso tivesse existido a partir de agora. Não, muita gente suou nessa estrada ao longo desses 25 anos para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Hoje, na hora que estávamos saindo lá, houve uma conversa entre a gente ali, a gente conversou exatamente algo parecido, que a Enciclosapiens, ela tem a sua importância, né? Porque vai ficar a legadologia para toda a humanidade daqui para frente, né, da enciclopédia. Mas toda a conscienciologia, ela tem uma importância fundamental, porque o que se escreve na enciclopédia? Se escreve exatamente as vivências de toda a comunidade. Então, esse tanto de I6 são igualmente do mesmo nível de importância, talvez até mais, não sei. Não dá para você comparar, né? Todas elas têm a mesma importância, porque é a base para a gente escrever alguma coisa na enciclopédia. E se não fossem essas ICs todas, talvez a gente não tivesse massa crítica para conseguir chegar nisso, né? Então foi um caminho. Daí a memória gratulatória. Ou seja, é difícil ter gratidão sem memória. E memória é consciência. Então, ou seja, se a pessoa não tem memória, né, conseguir lembrar quando ela foi ajudada, seja por uma inspiração extrafísica, seja por uma pessoa que nem sabe de conscienciologia, mas naquela hora ela falou uma coisa que, para ela, aquilo ajudou, naquele contexto, é difícil ela ter gratidão. E aí a memória gratulatória, a gente conseguir fazer esse percalço na memória e ver tudo o que aconteceu antes para chegar onde você chegou. Seja aqui na defesa do verbete, que é o foco, né, gratidão verbetográfica, ou seja na vida, na evolução, né, ela vê os aportes que ela recebeu da família. Quantas ingratidões existem entre familiares? Né? A pessoa não reconhece porque determinada situação aconteceu, o meu pai fez daquele jeito, minha mãe me tratou daquela forma, e aí ela desvalida tudo que ela recebeu, desde a gestação, fica dentro da barriga, alimentação, investimento em educação. Entende? Então a memória gratulatória é você conseguir resgatar as coisas e sentir esse reconhecimento. O que não invalida ter uma visão crítica sobre as coisas, mas aquilo ali foi errado, aquela forma de funcionar não foi adequada. Né? Não foi a mais saudável, não foi a mais madura. Talvez foi o que ele conseguiu fazer na época, mas hoje eu consigo ver que isso gerou certos problemas que eu tenho que resolver, que é a minha responsabilidade. Na fatologia, página 9, terceira linha, poderia nos falar sobre a saúde consciencial gerando gratidão. As patologias holossomáticas travam a expressão gratulatória? Eu vou buscar de onde que veio essa ideia, né? Então, acho que em 1996 ou 97, alguma coisa assim, no ECP2, uma voluntária de São Paulo que fazia muitos ECP2. Quase todos os ECP2 ela fazia na época com o professor Valdo. Chegou no ECP2, ela levou uma caneta de presente para ele. E eu estava bem próximo quando ela foi entregar. Ela chegou para o professor Valdo e falou assim: olha, eu nem sei porquê, mas me deu vontade de dar um presente. Aí ela deu o presente para ele.
Ele olhou, viu que era uma caneta e falou assim, é que você está melhor. Quando nós ficamos mais saudáveis, nós começamos a ter o sentimento de gratidão. Ou seja, de querer o bem daquela pessoa que nos assistiu e que talvez naquele momento que a gente não estava bem, a gente nem entendesse que fosse uma assistência. Então aquilo me marcou muito. E aí eu quis expressar essa ideia aqui, ou seja, a saúde consciencial gera gratidão. Né? Será que o serenão, que está à beira de virar CL, consciência livre, já não precisar mais ressomar nesse planeta, por que ele ainda mantém uma vida ou 2 ou 3? Ele tem interesse em assistir pessoas? Tem interesse em assistir o planeta? Será que isso tem a ver também com a gratidão, com a transafetividade, no caso mais avançada, né? Então, isso tudo eu vejo que a saúde consciencial, a pessoa mais equilibrada, ela tem espaço para viver gratidão. Porque ela não tem tanta obscuridade dos rancores, das mágoas, dos ressentimentos, da revolta, da briga, entende? Você está me lembrando um paradoxo que eu vejo às vezes, comigo inclusive. Às vezes você tem aquele ideal de fazer assistência, né? Faz a assistência, claramente faz, mas tem, ao mesmo tempo, uma certa ingratidão com determinadas questões que você não enxerga. Sim. Por que você acha que ocorre esse paradoxo? É a falta de visão de conjunto. Porque depois, quando passa e a gente adquire uma visão de conjunto maior, a gente vê e fala assim, puxa, ali eu pisei na bola. As pessoas estavam tentando me ajudar e eu, revoltado, bravo da vida, e eu pisei na bola. Isso demonstra que a pessoa está mais lúcida. O fato dela conseguir reconhecer isso... Que não teve gratidão já é bom, né? Que ela não teve ingratidão já é um passo, porque ela está vendo, puxa vida, tentaram me ajudar. E às vezes eu já passei por isso também. De eu olhar certas situações, que hoje eu, na condição de secretário-geral da Unicim, acabo tendo que atuar, e eu pensar assim, quanto que eu estive assim? Será que naquela situação que eu vivi, eu era essa pessoa eu ontem? Sabe, de fazer essa reflexão mesmo. Será que falta visão de conjunto? A pessoa não está entendendo o que nós estamos tentando fazer, o que nós estamos falando, e vem esse sentimento de ingratidão e fala, será que naquela situação que eu vivi, ou naquelas, eu estava nessa condição? Porque aí quando você amplia a lucidez, você vê que você é que estava pisando na bola. Né? Talvez o grupo também não tivesse a forma adequada, então essas questões, mas havia uma participação. Né? E a hora que a gente assume essa responsabilidade da participação, representa a saúde. Ou seja, eu sou copartícipe de tudo que ocorre comigo. Nada é por um acaso, né? E esse é o processo de evolução. Na tecnologia, página 9, como funciona a técnica gratulatória do reconhecimento in memoriam? Esse também é um outro fato que eu acho que vale a pena a gente colocar um exemplo. Né? Isso foi uma lição para mim, porque nós estávamos organizando, eu era coordenador geral do IPC, íamos organizar o aniversário de 20 anos, as 2 décadas de IPC e de Conscienciologia, né? Foi a primeira IC que nasceu. E nós resolvemos fazer um agradecimento às pessoas que fizeram parte dessa história. O lema era, você também faz parte dessa para-história. Então começamos a resgatar todos os primeiros diretores, voluntários que marcaram, que hoje talvez até alguns não estão entre a gente, ou porque viraram consciência, ou porque seguiram outro caminho. E a gente resolveu colocar lá um agradecimento das consciências. As consciências, que na época da fundação do IPC, do IIP, eram conscientes e ajudaram muito a instituição. Então a gente colocou o nome de algumas pessoas, o Benito Caleri e outros mais. E elas estavam presentes no evento. Então você vê um sentimento de gratidão, de reconhecimento de que essas pessoas fizeram parte dessa história. Se nós estamos aqui é porque elas deram um suor, um sangue, vestiram a camisa, suaram. E lá nós lembramos e colocamos em memória ao Benito Caleri, a fulano, a ciclano. E aí depois o professor Waldo falou, o Benito está aqui assistindo essa... Quem esteve lá sentiu, exatamente, quem esteve naquele evento sentiu esse processo de gratidão em memória, de reconhecimento até de quem já é consciência pelo trabalho que deixou aqui para a gente. Professor Marcelo, em sua opinião, por que é tão difícil fazer assistência? É ainda o instinto de preservação, protegendo a autoimagem, ou é por estarmos ainda aprendendo a fazer assistência avançada? Eu acho que é a composição das duas coisas, né? Ou seja, nós estamos tendo uma vida, e eu entendo a Conscienciologia e o voluntariado nas ICs como sendo um grande mecanismo de nós vincarmos na nossa personalidade uma personalidade assistencial. Porque a hora que a pessoa ela chega,
encontra a conscienciologia. Ela reconhece que essas ideias têm a ver com ela, que ela fez curso intermissivo. Ela, além de reconhecer, ela veste a camisa, arregaça as mangas e começa a suar dentro do voluntariado e da docência, da pesquisa, ela vai estar se expondo. Então aí entra a quebra da autoimagem, porque ela vai ter que se expor, ela vai dar uma aula, vai ver que ela não sabe tudo, ela vai dar uma aula, vai ver que o aluno, às vezes, que está ali sabe mais do que ela em certas abordagens. Então ela se expõe, e ao exercitar isso continuamente, através do voluntariado, ela vai vincando uma aura de assistente. Ela tem que se posicionar. Se ela é assistente, ela é assistida. É lógico que a gente passa pelas duas condições. Mas qual é a maior parte do tempo, em que lado você quer estar? Então, assumir o voluntariado, assumir a docência conscienciológica, a pesquisa e a escrita, é uma forma da pessoa vincar esse processo de assistência. Aí, ela vai começar a aprender a fazer assistência. Porque a assistência, por exemplo, não tem fórmula certinha. Nesse caso é assim, então em todos os outros casos vão ser assim? Não. E aí ela tenta aplicar nos outros casos a mesma forma que deu certo com os outros dois e não dá certo com o terceiro. Então ela vai tendo que se flexibilizar e ver que cada caso é um caso. Tem que se analisar de per si, tem que ver os atenuantes, tem que ver os agravantes, tem que ver o contexto, o Zeitgeist, ou seja, o espírito da época. E ela vai desenvolvendo isso. Ou seja, nós não estamos prontos. E é nesse caminho, Rosa, que eu vejo, e a quem perguntou, que nós vamos chegar à condição de ser um líder interassistencial. Porque é desenvolvendo isso que a gente vai ficando mais traquejado. Né? E a própria docência, o voluntariado, traz experiências mais complexas. Às vezes o professor chega e ele é recebido com um mar de rosa, outros não têm esse direito. Já chega, a primeira aula dele já é assim, com desafios para ele, conscienciológicos, bem grande. Outro não, ele chega, as minhas aulas são todas tranquilas. Passa um tempo, começa a vir casos mais complexos. E ele vai crescendo nessa capacidade de fazer assistência. Né? E eu acho que é isso. Então, uma dificuldade é, sim, a autoimagem, e a outra é que a gente está desenvolvendo esse ego assistencial. Diga lá, senhor Eduardo. Em vários pontos aqui do teu verbete, você fala muito da memória como necessária para a gratidão, você já abordou isso aí. Só que ter memória simplesmente não garante gratidão. Né? Exato. A gente, na nossa natureza humana, a gente não raramente usa a memória para guardar rancor, para ter raiva, ressentimento, uma série de outras coisas desse tipo. Onde é que você localiza o turning point aí? Onde é que você localiza que a gente aprende a usar a memória como no sentido da gratidão e não em algum outro sentido? Sim. Está dentro dessa antagonismologia do instinto, racionalidade mental somática? Ou você vê algum outro ponto de virada nisso aí? Eu vejo que a virada é o reconhecimento dos aspectos positivos. Entende? A hora que a pessoa lá... Porque a gratidão é você reconhecer alguma coisa positiva. Ou seja, é você sentir um sentimento de gratidão pelo que já aconteceu, só que o lado positivo. Porque se for o lado negativo, vai ser ingratidão. Então, ela exige memória. Ela precisa que a pessoa recobre. Só que recobrar não só o lado negativo, ou o lado que marcou negativamente, mas sim o lado positivo. Então, reconhecer o lado positivo, eu acho que é o turning point. Ou seja, é o ponto de virada. A hora que a pessoa ela consegue, dentro de um contexto complexo, ela fala assim, não, mas tem isso daqui que essa pessoa me ajudou muito. E por isso eu sinto muita gratidão por ela ter me ajudado. Apesar de todo o quadro estar complexo, talvez até a pessoa não esteja confortável com aquilo, mas isso daqui é um ponto de gratidão. É o reconhecimento do positivo. Mas talvez venha pela... Pode falar. Eu não sei, eu estou colocando para você. Mas assim, tempo. será que não vem pela quantidade, por exemplo, a pessoa insiste na raiva, no rancor, e aquilo vem tudo contra ela por causa da causação, né? De causa e efeito. Chega um momento, é por inteligência, acho que por sobrevivência, ela consegue ver que não dá mais para ficar naquela, com o efeito daquela própria causa que ela mesmo provoca. De consciencialidade do indivíduo. Aí quando ela começa a tomar consciência, eu penso, não sei, eu quero a sua opinião também, mas eu acho que é por aí, é por sabedoria pessoal, de sobrevivência, na minha opinião, entendeu? Ela aí quando ela cansa de vê apanhar, que ela cansa, porque o que você faz, pela relação de causação, aquilo vem com você vive numa rede. E aí, com o tempo, ela vai conseguir ver, vem coisas para a família, vem coisas contra as próprias pessoas que ela gosta, né? E aí aquilo perturba ela, tira ela daquele... Do centro, né? Daquele centro ali, deve ver que tem alguma coisa a mais.
Não, eu vejo muita lógica Eu acho que nisso. pode ser E eu acho que isso também. está ainda dentro de um patamar ainda anterior. É anterior do ao que você está nosso falando. caso. É. Porque no nosso caso nós já estamos com um certo nível de lucidez, já compreendemos essas ideias, nosso é aquela- mas ainda existe ingratidão. Sim, mas aí o nosso é aquela vitaminazinha, né? É. O VT, né? É Não, VC, como eu VC, digo, né? VC. Vergonha na cara. É. Agora, no estágio anterior, eu vejo que muitas pessoas passam por isso. Ou seja, que é o ciclo ainda do sofrimento. A pessoa ela o ciclo do começa sofrimento, eu a acho. vitimização, ela começa a sofrer os efeitos da própria ingratidão, do próprio revide, porque quando tem ingratidão, a pessoa normalmente ela entra na revolta, e na revolta ela quer revidar. A revolta é dar uma volta. Né? Então, quando ela fica revoltada, ela quer voltar ao troco. E quando ela volta ao troco, como existe lei de causa e efeito, acaba que dá um revés para cima dela. Então, essa pessoa ela vai aprender a partir das dores. No nosso caso, eu vejo que Já ultrapassou um pouco já isso, passamos né? um pouco isso. É mais o processo de reflexão, da pessoa conseguir refletir e reconhecer os aportes, os benefícios, a assistência, o lado positivo do que ela viveu, mesmo na situação complexa e ruim. Marcelo? Entende? Porque é fácil reconhecer quando a coisa é boa. Aí é fácil, puxa, está tudo positivo. Mas quando você está numa situação crítica, você conseguir ver o lado positivo que você teve daquilo, aí nasce a gratidão. E isso começa a ser, na minha visão, um processo de desassédio, da gente não entrar na revolta e fazer o ciclo da revolta, da vitimização, da interprisão. Marcelo, Diga. os parabéns pelo verbete. Mas Obrigado. esse debate tem relação com a inteligência evolutiva, que começa a atuar e você começa a reconfigurar e a dar os devidos pontos, né? A autoconsciencialidade, A autoconsciencialidade né? Começa a atuando, enxergar começa a a consciência, sentir. não a pessoa, não o corpo físico. Isso. Né? Eu concordo, Beth, com essa, só para reforçar essa ideia da inteligência evolutiva. Mas é que é um passo antes, né, do que você estava falando. Então, você vê, no nosso caso, já é um processo de inteligência evolutiva. Se uma situação complexa acontece comigo, eu vou me questionar, por que que eu estou lá? Por que que eu estou dentro desse contexto? Que aprendizado ou lição que eu preciso tirar disso? Porque se eu passar pela situação e não aprender nada, não adiantou nada. Saí como entrei, não mudei nada. Então, esse mecanismo de investigação já leva para a inteligência evolutiva. Porque aí, no nosso caso, a gente vai pensar, bom, existe multidimensionalidade, existe cosmoética, existe múltiplas existências. E aí eu começo a ver do que eu posso tirar de proveito dessa experiência, seja ela qual for, seja ela mais positiva ou menos positiva. Então, isso é inteligência evolutiva, você conseguir aproveitar tudo que existe ao seu redor para processar a evolução. Então você dá mais valor à gratidão. Você vai entendendo o efeito teático, o resultado dessa gratidão, com relação ao que você está aprendendo a partir daqueles conceitos e aplicando. É isso? Eu entendo que sim. Marcelo, Que há essa mão dupla, né, de vinda. Diga, depois que é? então tem 3 momentos da gratidão, né? Tem aquele momento em que você é grato, porque ficou registrado na sua memória, ao momento do registro você já é grato, o fato acontecendo. Tem aquele momento em que o registro já aconteceu, então você vai fazer o uso da memória de alguma coisa que já aconteceu do passado e que aí você vai só reconhecer aquele momento em que a pessoa te ajudou. E eu vejo que tem um terceiro momento em que você vai reperspectivar o fato que aconteceu no passado. Então você tem a memória que naquele momento do registro, às vezes você ficou com raiva, com rancor, com mágoa, o que for, e que depois você vai reperspectivar esse registro, vai entender que não foi assim, aquela condição. Então você vai entender o benefício que você teve daquele momento, e aí você vai ser grato a posteriori. Ou seja, depois que você reperspectivou, você amadureceu, você adquiriu lucidez e tal. No momento, o registro que ficou foi de mágoa, de raiva, de tudo. A hora que você acessa a sua memória, com esse registro, você consegue reperspectivar a situação e tira proveito dela. Sim. Aí que surgem as condições para se ocorrer a reconciliação. Porque se a pessoa não limpar com ela, como que ela vai conseguir encarar o outro e tentar reconciliar? Então ela precisa fazer isso mesmo, esse mecanismo. Você tem a memória, marcou. Aí depois você reconhece, tem um quadro pintado. Mas o que tem de positivo nesse quadro? É o exemplo que o professor Waldo fala do cachorro. Está passando aquele cachorro todo sarnento. Ele fala, mas olha que dentes bonitos que ele tem. Então no cachorro sarnento, mas olha os dentes bonitos. Então naquela situação crítica, mas qual foi o aspecto positivo que pairou? Aí esse aspecto positivo,
ele pode virar um gancho para você começar a limpar aquela situação com você. E ele limpar, ao limpar essa, que você está chamando de reperspectivar, limpar esse sentimento a partir dos pontos positivos, não carregar só os negativos, você cria espaço para fazer a reconciliação. Porque aí você fica com a energia mais limpa para poder chegar na outra pessoa e reconciliar. O que eu estou querendo chamar a atenção é exatamente isso. Quer dizer, você pode enxergar os dentes bonitos do cachorro muito tempo depois. Sim. Então pode ficar só no cachorro sarnento, e lá pela frente você tem um registro na sua memória só do cachorro sarnento, mas você pode mudar esse registro. Sim, é possível. Eu pensei nessa discussão de despersonalizar, né? Porque nesse momento você consegue despersonalizar. Você reconhecer o contexto de aprendizado e a partir daí simplesmente você desapega daquela figura que foi um ator para que você tivesse aquela experiência. Né? Agora eu lembrei, você falando disso, do desapego, do verbete que a Renata defendeu de anti-irritabilidade, onde ela coloca, acho que era uma citaciologia, né, que a raiva, ela é uma escolha, pessoal. Então a pessoa escolhe ficar com raiva, a partir do livro, qual era o nome mesmo? A cientista que curou o próprio cérebro. Então ela falou que ela percebeu que tem aquela descarga de química orgânica e que ela dura alguns segundos, 90 segundos no corpo. A partir de 90 segundos, se você continuar com raiva, foi uma escolha sua. Porque a adrenalina, o processo bioquímico, biológico, institucional da máquina e do bicho somático, já passou. Se você continua, é uma opção sua. Entende? Então essa despersonificação e partir para o lado saudável da coisa é uma opção. E que não é também, para quem estiver nos assistindo, viver no mundo de Poliana, né? Tudo é lindo, tudo é belo, não é a síndrome de Poliana. É ter criticidade, mas é saber aonde você quer carregar os seus sentimentos, né? Que lado da balança você quer ficar. Aí tem o conceito de sobreparamento, é você saber criticar tudo sobrepairando, sem você sentir ou raiva ou fazer um juízo negativo da pessoa. Você faz o juízo negativo ou positivo, ou seja, realístico da coisa, mas não da pessoa, do fenômeno, não da pessoa, né? Sim. Eu acho que esse conceito de sobreparamento também é bom, né? Essa ideia de sobrepairar, Rosa, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, que eu reconheço na minha vida que eu tive muita assistência ao longo desse trajeto, desde a minha infância. E vinha, às vezes, assim, sobrepaira a vida. Marcelo, você tem que sobrepairar a vida. Eu pensava, vinha essa palavra? O que é esse sobrepairar a vida? Aí vinha, você estar na vida, mas não estar. Eu falei, tá, mas como que eu vou estar na vida e não estar? Agora ficou mais complexo ainda. E agora com a ideia do sobrepairamento, da maneira que a gente entende, fica muito claro. Que era dentro daquele contexto crítico, de família que eu vivia, de mesologia, as condições sociais todas adversas, eu consegui ver o que tinha de positivo e tentar sobrepairar esse aspecto negativo para que eu pudesse decidir o caminho que eu queria escolher. E não fosse no roldão e virasse mais uma estatística social, entendeu? Então essa inspiração naquela época não me dava essa abrangência, mas me ajudou a de fato fazer isso. Não, tem que ficar um pouco equidistante, para eu poder ter essa visão maior e fazer as escolhas diferentes dos companheiros daquele momento. Né? Professor Marcelo. Diga lá. Boa tarde. Boa tarde. Você percebe que quanto maior o sentimento de gratidão, mais fácil é conseguir acessar a central extrafísica da fraternidade? Eu vejo uma ligação muito direta. Não sei se você sabe, nós temos uma dinâmica na Unicim que chama a dinâmica da mega fraternologia. Eu até falei, gente, como que passou e eu não coloquei aqui no verbete a dinâmica da mega fraternologia. E a ideia é exatamente isso, sabe? A gente conseguir começar a desenvolver uma visão de conjunto maior, que é o trabalho da Unicim, procurar ter uma cosmovisão do trabalho da CCCI, da Conscienciologia, e a partir disso a gente começar a ter mais esse sentimento de gratidão, de reconhecimento dos trafores, das características de cada ser, do aporte que cada um dá, e vivenciarmos e buscarmos a partir disso fazer conexão com a central extrafísica da fraternidade. Ou seja, e aí a gente começar a desenvolver esse experimento de sentir essa paz íntima. Sabe aquela paz em que a sua cabeça ela está serena, está tranquila, o seu íntimo ele está centrado, você está equilibrado, tranquilo, e você consegue pensar com mais clareza? Eu acho que aí a gente vai ter entendimento, ou possibilidade de entender melhor o que é a mega fraternologia.
Porque a gente ainda pensa muito do fraterno, querer o outro como irmão. Agora, e você querer toda a humanidade como irmão? Para mim, isso ainda é uma teoria. Eu não consigo, entende? E a busca nossa com essa dinâmica é tentar vivenciar mais esses contatos. Marcelo, então eu gostaria de fazer 2 questões e depois eu queria fazer uma para a Rosa. Pode ser, Rosa? Então vamos lá. Marcelo, eu vi aqui no teu verbete e fiquei com uma dúvida. Você que já fez mais de um verbete, você sentiu uma gratidão maior por algum? É possível? Como que você vê isso? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível, mas é dinâmico, né? Então, acho que o meu primeiro verbete, por exemplo, para mim, é um verbete que ele me exigiu muito. A cronologia da Recim. A Rosa foi a minha revisora, ela sabe. Me exigiu muito, me exigiu pensar, a gente quebrou a cabeça, né, para ver a coesão interna com toda a conscienciologia. E depois que passou aquele primeiro, eu fiquei, puxa, muito grato pelo apoio que a Rosa deu, porque, de fato, ele foi assim, bem foi crítico. Foi difícil para mim também. A gente foi fácil, não. muito. O tema, o que é? O tema foi difícil, é um tema transcendente, então. Agora, por exemplo, eu já tive um outro sentimento de gratidão com o verbete gestor parapsíquico. Porque ali era assim, eu sentia que eu estava... Esse me exigiu estudar para eu superar uma coisa que nem eu entendia direito. Entende? Porque veio assim a inspiração na TENEPS, a cronologia da Recim, eu anotei, estava aqui na tertúlia, a Kátia passou e falou assim, Marcelo, deu um tapinha na minha escola, falou, e o verbete? Eu falei, para quem que eu mando? Ele falou, manda para o verbete, não sei o quê. Eu peguei, abri, tinha aquele tema, mandei. Eu já tinha feito uma definição. E foi aprovado. Quando foi aprovado, eu mandei 3. Eu mandei 3 verbetes. O Valdo aprovou justamente aquele que eu não sabia nem direito o que era. Então, o meu sentimento de gratidão foi em relação à superação. O gestor parapsíquico já foi um outro sentimento. Foi assim, um sentimento de gratidão de poder retribuir por toda a experiência que eu tive na frente de ser de um centro educacional, de filiado, unidade, sabe? Então foi assim, puxa, eu tive tanto aporte, tantas experiências ao longo da conscienciologia, que meu sentimento foi de retribuição. Então eu penso que até a gratidão você tem diferentes níveis, né, doses e também viés dela. E aí, se eu for pegar a disponibilidade itinerante, também já é um outro senso. Porque ali eu pude falar assim, dos contatos, das cidades que eu tive, dos aprendizados em cada itinerância, sabe? Então já é um outro viés. Vai depender das evocações que você faz também. Porque dependendo das evocações, você tem um sentimento diferente do outro. Agora, eu imagino, Marcelo, que isso deve te dar mais motivação para escrever mais verbete, não é isso? Que é um dos pontos que eu coloco aqui, né? As inspirações que vêm durante o verbete, a gratidão verbetográfica fazendo o verbetógrafo ficar turbinado, porque então você quer sentir isso de novo. Você fala, puxa, qual vai ser o próximo tema? Aí você já manda 1, 2, 3, já fica com 2, 3 fazendo em paralelo, vai um, você tem outro, você não quer entrar na latência verbetográfica, né? Ou seja, no gap de você parar de escrever e... Agora, gostaria que você pudesse aprofundar aqui na principiologia, na 4ª linha, o princípio da antiperdularismo ideativo. Tá, então o perdularismo, perdular é aquele esbanjamento, né? Perdular é a pessoa que esbanja, perdularismo é o ato ou a maneira, o funcionamento da pessoa esbanjar. Então a gente está aqui, a gente começa, estando imerso aqui na Cognópolis, por exemplo, a ter mais inspirações, a ter ideias novas, a ter insights. Não, isso não ocorre só aqui, ocorre em todos os locais, mas aqui o ambiente, o bolsão, ele predispõe. Se a pessoa não anotar essas ideias que ela tem e não levar a sério, não, isso aqui vai virar um verbete, então eu vou colocar nessa caixinha, eu vou fazer definição, quando eu vou mandar, ela começa a esbanjar. Ela esbanja, às vezes, um café, né? Eu coloco aqui as conversas após o verbete no café, ali da livraria, da epígrafe. Então você está ali, a pessoa fala, puxa, eu estava vendo você falar aquilo, me deu uma ideia tal, não sei o quê, uma ideia bacana. A pessoa não anota, às vezes ela não leva a sério, aquilo poderia virar um verbete. Então, é o antiperdularismo, né? O princípio da gente não perder as ideias, porque muitas delas talvez nem sejam nós. Vem aquela inspiração do amparador e dá aquela ideia. A gente não anotou, perdeu, esbanjou. Né? E não está tendo gratidão até pela conversa, aquela, puxa, essa ideia eu nunca tinha pensado, ou pela inspiração extrafísica. Então, se a gente começar a usar mais isso, a gente vai ter, vamos dizer, uma fila de coisa para escrever. Não vai faltar. Isso, Marcelo. Eu gostaria só de fazer uma questão. Rosa, então, aproveitando essa onda, né, do Marcelo, e justamente sobre a própria Enciclo Sapiens, né, que essa 9C, eu sei que é redundante, mas como a data lá é importante,
Acho que você poderia falar, aprofundar a importância de fazer um verbete, desse autorado, dessa busca desse trabalho. Porque eu sinto isso, eu sinto que eu gostaria de escutar um pouco de ti. Eu penso que no verbete está bem explícita a importância de fazer o verbete, mas depois você, no verbete que eu digo da gratidão verbetográfica está bem explícita, mas o que a gente vê da importância de você se auto-incluir nessa mega gestão grupal é de realmente deixar registrado para toda a humanidade, isso não sou eu que estou falando, é um recado que a monja deu para o professor Valdo, né? Que é o grande legado de toda a conscienciologia. E aí imagina você fazer parte de uma GESCOM grupal, onde seu nome está todo lá envolvido com aquele grupo, o quanto que aquilo pode representar de uma forma holopensênica para nessa vida ainda, mas numa próxima vida, você se integrar melhor dentro desse âmbito, né? desse corpus da conscienciologia. Nessa vida ainda é importante, porque você, ao se candidatar a entrar na enciclopédia, é como se você estivesse aceitando, né, participar desse grande movimento, que é a legadologia da conscienciologia como um todo. Então, assim, eu vejo de extrema importância. Eu realmente convido todos vocês, quem não tem verbete ainda feito, a gente pode pensar assim, é mais um verbete no meio de tantos outros. É mais um verbete, mas é o seu verbete. Então, a gente costuma dizer assim, qual é o verbete que está faltando na enciclopédia? É o seu que não fez. Entendeu? É o seu que você não fez. Entendeu? O tema é importante, extremamente importante. Você vai fazer aquilo que você tem vontade. A gente tem competência também para fazer isso. Também, se não tem competência, como o Marcelo relatou aí, se vira e vai correr atrás e vai ter competência, né? Então, eu acho que é importante, né? Para o primeiro verbete, a gente sempre diz que o mais fácil é fazer um tema no qual você já tem bastante experiência, porque a fórmula formal, eu costumo dizer isso, é fácil e é difícil ao mesmo tempo. É fácil porque ela já está com todo o roteiro para você fazer o verbete. Então, você não tem que ficar pensando, o que eu vou fazer agora, né? O que é a introdução? Não precisa, ela já está toda arrumadinha, né? É a conformática, o detalhismo, né? E a fatuística, o detalhismo, ela já tem toda uma programação ali, é só você preencher os itens. Mas esse só preencher os itens, você precisa de trabalhar a exaustividade, o detalhismo, pesquisar tudo que além daquilo que você conhece. Porque a gente no programa Verbetografia, logo no início, a gente coloca bem essas duas questões. Você vai colocar no papel tudo que você já sabe sobre o assunto e tudo que você faz de hipótese a respeito daquele assunto, de todas as analogias com a conscienciologia que você faz com aquele assunto, mesmo que aquele assunto seja, do ponto de vista intrafísico, assim, mais intrafísico, né? Mas, depois daquilo, você não deve ficar só naquilo, porque é muito pouco. Porque a gente não sabe ainda o que tem na comunidade. Aí a gente sugere fazer a técnica do detalhismo e exaustividade. O que é? É vasculhar tudo que existe no intrafísico, no Google, na internet, né? E na própria enciclopédia, para saber como é que aquele assunto já foi tratado na enciclopédia, até para você fazer uma coerentização com toda a enciclopédia. E a partir dali, então, aí sim, você aí tem que adquirir o quê? A linguagem enciclopédica. Por isso que a gente insiste sempre, quer fazer um verbete? Faz o programa Verbetografia, porque facilita a aquisição dessa linguagem enciclopédica, entendeu? Que às vezes tem uns detalhezinhos, às vezes não pode botar uma frase verbal, tem que botar uma frase nominal. O que é isso? Aí o programa ajuda você a fazer. As operações mentais, um binômio, trinômio, polinômio, sinergismo, são operações mentais, né? Então, que operações são essas? Aí a gente ajuda lá. Óbvio que não precisa de estar no programa para fazer o verbete, não precisa. Mas é um facilitador, entendeu? Agora,
Então, assim, eu penso que o professor Valdo, ele teve uma inspiração de evoluciólogo para cima quando ele pensou naquela chapa. Porque ela lineariza o pensamento da gente. Eu estou falando isso não é por mim, não. A gente tem depoimentos assim, de pessoas que voltam para falar para a gente. Né? Linearizam o raciocínio, elas estimulam a você a continuar na escrita. O professor Valdo tem uma palavra que ele diz que que há um desassédio evolutivo. Ele não fala desassédio mental somático. Porque mental somático fica muito adstrito ao mental som. Ele fala que é um desassédio evolutivo, que quando a pessoa senta ali para defender o verbete, ela passa por um processo que a partir dali ela vira uma outra realidade. Ela compreende a vida evolutiva dela de uma maneira diferente. Então, por todos esses motivos, né, eu tenho convicção íntima de que é muito importante você participar, todos vocês, né, participarem da enciclopédia da Conscienciologia. Mas tem outras pessoas aqui que podem falar também, o Marcelo, a Eliana. Eu quero colocar só um aspecto que eu pensei, um deles você falou, que é a questão de que escrever o verbete ajuda a pensar mais como nós pensávamos durante o curso intermissivo. Né? Essa frase, para mim, ela é muito marcante e que entra a questão da análise e síntese. Porque aqui você coloca uma frase entre ponto e vírgula, uma frase pequena, mas ela tem uma história para você. Então, é como nós estávamos no extrafísico. Ou seja, você conseguia ter uma visão mais ampla e daqui a pouco você sintetiza aquilo num neoconceito, numa neoideia. Né? E aquilo você vinca na sua memória. E daqui a pouco você expande de novo e você sintetiza uma nova neoideia. Então eu vejo que isso tem a ver com essa linearidade que a Rosa colocou e também com o estágio da Conscienciologia. Nós estamos aqui fazendo uma decodificação de saberes multidimensionais. Se nós queremos chegar no estado mundial, um planeta em que a consciencialidade ela impere na média da sociedade, as pessoas não tenham mais dificuldade com multidimensionalidade, com CPC, com CGC, com todas essas coisas, nós vamos ter que decodificar tudo isso durante muito tempo, até ir criando massa crítica e ocorrendo essa Reorbex, e daqui a pouco nós chegarmos lá no estado mundial, daqui a pouco, assim, alguns milênios à frente. Você falou da Reorbex, né? E essa enciclopédia é plano da Reorbex, é outra questão também. Você participar da enciclopédia, você está atuando de frente na reurbanização, porque é um legado que vai ficar aí para a reurbanização, para fortalecer essa reurbanização. Isso é muito sério, é bastante sério. Eu queria, Rosa, então, aproveitar que eu quero fazer uma pergunta também, só trazer um outro aspecto, tudo que vocês falaram, é isso mesmo, né, e mais, que também a enciclopédia ela vai ser a grande obra de referência da Conscienciologia. Temos muitos tratados, vamos ter muitos mais, e muitos dicionários, enfim. Mas a enciclopédia, a gente não sabe o tamanho dela, ela pode chegar a 40, 50, 60 volumes, né? Hoje ela tem 12. Então, com certeza, daqui a séculos, a enciclopédia vai ser a grande obra de referência dessa ciência. Né? Dificilmente vai se ter uma obra dentro da Conscienciologia, um conjunto, né, de conhecimento tão amplo quanto é a enciclopédia. Então, isso também é mais um motivo muito importante para a gente estar contribuindo, né, na construção dessa mega obra. Até né? porque nós já somos muitos, né, e a meta é no mínimo 500, mas a gente espera que depois dos 500 vai ser 1000. Vai dobrar 1000. Então, eu acho que isso também é um diferencial, entendeu? Pela força holopensênica. O nosso compromisso com a implantação dessa ciência definitivamente neste planeta. Neste planeta. Né? Mudando de hospital para escola. Né? E, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro desse holopensene de gratidão, acho que esse verbete está muito bacana, eu estava esperando por ele. Estou escrevendo um verbete sobre meta-análise verbetográfica, sobre tudo que já escreveu sobre verbete. E eu vi que ele estava saindo, eu esperei, agora vou fechar o meu verbete. Então, legal. Ele veio só contribuir. Mas a minha pergunta é a seguinte, você não acha que é uma espécie de gratidão também estar participando, estar sendo mais assíduo às tertúlias, aqueles verbetógrafos que vêm, defendem seu verbete e, desculpem o mau jeito, desaparecem. E aí, né,
na hora de prestigiar, de estar aqui debatendo o verbete do colega, não aparece. Então, assim, o que você acha? Você acha que também não passa por aí a questão da gratidão verbetográfica, de estar prestigiando e valorizando dentro da possibilidade da pessoa, claro, estar aqui e estar construindo coletivamente este debate e esse verbete que a partir de hoje entra para a enciclopédia em definitivo? Eu acho, e eu gostaria de fazer um flashback. Lembra quando saíram os primeiros verbetógrafos, que o professor Valdo ele fazia um exercício que era assim, aí, você que já defendeu, então primeiras perguntas, quem já defendeu o verbete vai ter que fazer uma retribuição, fazer uma pergunta para o colega, né? Ver como que a gente avançou. Então a gente avançou que hoje a gente tem um debate. Eu estou aqui expondo uma ideia e as pessoas estão criticando, estão questionando, estão tendo outras associações de ideias, podem discordar do que eu estou falando, ter outra visão. Acho isso muito sério. Esse ambiente em si que a gente conseguiu criar ao longo dos anos. E acho sério esse processo que você destacou, que é a questão da falta de visão de conjunto de todo esse ambiente que nós temos aqui. Seja o multidimensional, o de construir a ciência a partir do debate, de prestigiar a pessoa que está ali trazendo uma ideia, de estar se atualizando com as ideias dos colegas, não achar que a ideia de alguém é menos porque não foi de um professor de ponta, é um professor novato, ou nem é professor, porque a enciclopédia é aberta, né? Então tem pessoas que nem professoras de conscienciologia são, mas já defenderam verbete. Então, e muitas, né? A Rosa está falando muitas. Então, vejam, é uma certa ingratidão, sim, né? Você não ter esse prestígio, esse valor, e não estar presente, compartilhando e construindo a ciência. Porque se nós queremos construir ciência, a gente precisa debater essas ideias, né? A gente precisa, de fato, aprofundar. Agora, a enciclopédia, ela está construindo trabalho consciencial para séculos. Vamos pegar um livro que foi feito a partir de um verbete. Ostracismo consciencial. Quantos outros livros não podem sair da enciclopédia? Hoje nós temos, esse é o verbete 2837. Então, tirando esse que já saiu, o Ostracismo consciencial, tem mais 2836 livros a serem feitos. E isso vai envolver um sentimento de gratidão, porque às vezes você vai fazer aquele livro do verbete que não foi você que escreveu. O Ostracismo consciencial não foi o professor Marx que escreveu, foi o professor Valdo. Mas aquela ideia mexeu com ele, e a partir de mexer ele foi pesquisar e fez um livro em cima daquilo. Então acho que a gente deveria sim, internamente, como CCCI, fazermos uma campanha, né? Olha, venha participar, assista, venha debater. Eu vejo a Rosa, a Dulce, todo mundo que vem aí convidando. O Lost implementou o Facebook, então quando ele está aí coordenando, ele coloca lá, hoje teremos o tema tal, venham debater com a gente, não sei o quê. Mas a gente tem que fazer esse movimento de conscientização, né? Que isso, antes de ser um ambiente físico, ele é multidimensional. E a pessoa está participando de um processo de assistência, a qual ela pode atuar de maneira mais lúcida ou se furtar a atuar quando ela não está presente, né? Marcelo. Diga-me. Parabéns pelo verbete, somos gratos por esse verbete. E queria que você falasse no Mega Pensenologia, gratidão, generosidade reversa. Sim. Fala um pouco mais sobre isso. Tá. Eu acho que eu deixei até aberto aqui. Isso daí eu tive foi uma ideia que não foi uma ideia minha, foi uma ideia que eu peguei numa mini tertúlia, em que o professor Val estava falando sobre generosidade, e ele falou assim, porque quando uma pessoa é muito ajudada pela outra, nasce um sentimento de gratidão, que é a generosidade reversa. Porque como a outra pessoa foi generosa com ela reverte agora em generosidade para outra pessoa. Através da gratidão. Esse reverter a generosidade para a pessoa é o sentimento de gratidão. Eu achei assim, eu falei, nossa, essa ideia eu tenho que colocar no verbete. Eu já estava com o verbete em construção, eu anotei, e aí eu coloquei. Então, você vê como que é um reconhecimento, né? A pessoa reconhece que ela foi assistida, e que aquela pessoa foi generosa com ela ao fazer aquela assistência. Puxa, agora o que eu posso retribuir para o outro? Então, ela também quer ser generosa, é a reversão da generosidade. E isso é o sentimento de gratidão. Eu achei uma retribuição à assistência recebida. Exatamente. Ou seja, ela retribui a assistência que ela recebeu. Nesse ato de retribuir, ela está tendo um ato de generosidade, e ela está tendo a gratidão por ter recebido a assistência. Foi essa a ideia. Marcelo. Diga. Na página 9, tecnologia, a técnica de descensão cosmoética. Pode dar uma esclarecida nessa técnica? Sim, é um verbete de extensão cosmoética, né, que tem na enciclopédia. E, basicamente, o que eu entendo disso? Né, como que eu vejo? É a pessoa ela sair
do salto alto, né? Ela não achar que ela está por cima da carne seca, ela não se sentir mais do que os outros. Ela está aberta, ela reconhecer sim o que ela tem de trafor, que eu acho que isso faz parte da autoestima, a pessoa reconhecer, não, nisso eu sou bom, nisso eu sou bom, isso daqui eu tenho lacunas, mas ela também não se colocar numa instância tipo um Olimpo, sabe, assim, o intocável. Todos nós somos tocáveis, todos nós temos problemas, todos nós temos trafores, temos trafais a conquistar, lacunas a serem completadas com traços positivos, e fazer essa distinção cosmoética é a pessoa se colocar mais entre os normais, mas reconhecendo sim os seus potenciais, os seus trafores, e isso eu vejo que ajuda no processo de gratidão, porque ela vê que ela está entre pares. Aqui nós estamos entre pares, entre pesquisadores. Eu estou sentado aqui, mas daqui a pouco é um outro, sabe? E aí a gente começa a sentir mais igualdade e dá espaço para você reconhecer a assistência que você recebe do seu par, da pessoa que está na mesma condição que você. Naquela área ele tem mais trafor que você, e você nessa área tem mais trafor do que ela. Então, fazer a distinção cosmoética ajuda a até receber assistência horizontal, sabe? A pessoa vai te falar uma coisa, e fala assim, mas como que eu vou falar para a pessoa? Não, vou falar, se eu vejo que eu posso contribuir. Agora, se a pessoa está no salto alto, você fica cheio de dedos. Como que eu vou falar com essa pessoa, né? É uma perda de oportunidade. Então, se não tem acolhimento adequado, não teria uma gratidão. Seria isso? Como que é? Se a pessoa não tem a capacidade, porque ela tem um ego muito grande, de reconhecer o outro, de acolher o outro, ela não teria condições de ter um nível de gratidão melhor. Ela sempre não. Mais maduro. O outro não é capaz de fazer essa assistência para mim. Entendi. E às vezes é a pessoa que a gente menos espera que vai fazer assistência para a gente no momento que a gente mais precisa. Porque eu acho que eu entendi o que ele falou. Porque assim, ó, tem pessoas, não sei se fazem assistência mesmo, não, mas só querem dar. Não estão abertos a receber. Não, nem eu conseguem acho que quando consegue receber é que consegue enxergar a questão da gratidão. É aquela história da síndrome do pedestal, a pessoa está lá em cima, ela só olha de cima. Aí só quer dar, porque dar é mais fácil do que você receber. Na página 9. Receber significa você se recolher. Significa esse ponto, né? Aquele ponto, exatamente. E aí tem que reconhecer o outro. Marcelo, deixa eu só fazer mais uma colocação, por favor. Na tecnologia também, a técnica gratulatória do reconhecimento em memória. Foi que a gente estava dando exemplo do que... Isso foi uma lição para mim, né? Porque eu não. Mas não depois da tinha dessoma? Não foi nesse sentido? Depois do dessoma. Então a gente, no aniversário de 20 anos do IPC, nós fizemos uma listagem de voluntários que tiveram uma participação marcante na fundação do IP e como voluntários ao longo da Conscienciologia, que hoje são Consex, e fizemos um reconhecimento da contribuição dessas Consex. E no ato de fazer isso, uma das Consex que a gente estava citando estava no evento, vendo a situação. O pessoal volta e fala, olha aqui, o fulano está aqui participando e podendo ver isso. Então, é um fato de positivo, saudável, né? De você reconhecer quem fez parte dessa história toda. Ô Marcelo, a minha questão está mesmo nessa linha. Como eu já tinha formulado, eu resolvi, mesmo assim, continuar a fazer. É a questão do orgulho. O que você acha? O orgulho, ele é realmente impedidor da questão da gratidão? A pessoa que é orgulhosa, ele deixa de falar, deixa de agradecer, deixa de manifestar qualquer retribuição por conta do seu próprio orgulho? É possível isso aí? É possível, é o que mais acontece. Né? Quando a gente vê assim, a gente fala, vamos pegar um trafar aí coletivo nosso, virar o rosto um para o outro. Isso é um problemão. Né? E muitas vezes a gente faz isso pelo nosso orgulho. Porque, não, agora eu não vou dar o braço a torcer nisso. Já viu aquela frase? Me deu um boi para não entrar, mas me deu uma boiada para não sair de uma briga? Isso é um puro orgulho, entende? É um orgulho ferido, é a vestimenta do orgulho. E isso impede a pessoa, às vezes, de reconhecer o que ela já recebeu de positivo naquele contexto. Né? Então, o orgulho, eu acho que ele impede demais. Como você colocou, coisas bem assim do dia a dia. Um agradecimento, um reconhecimento. Puxa, olha, obrigado por esse artigo que você me deu, foi muito útil. Eu tenho um artigo aqui para sua pesquisa. Tá. Aí, sabe, isso tudo são coisas, são gestos pequenos do nosso dia a dia que representam gratidão. E são gestos pequenos, se ausentes, que também representam gratidão. Né? A pessoa vem, arruma para você a cadeira, deixa tudo pronto. Olha, muito obrigado. Né? Deixou a água, a caneta, tudo pronto, agradece.
né? E nunca vai ser demais. E vai ser um reconhecimento do que a pessoa fez. Às vezes a pessoa fez aquilo num dia que ela não poderia vir, mas como ela tinha se comprometido, ela se virou em 3 e veio e fez. E você passou batido porque acha que é uma coisa tão comum, tão banal, né? Não fez mais que obrigação. Então, a hora que você reconhece, fala, olha, obrigado, a pessoa, ela fala, puxa, aquilo cai com um sentimento para a pessoa, ela fala, puxa, eu fiz todo esse esforço e valeu a pena. Né? Alguém reconheceu. E tem uma coisa de assistência também, assim, algumas vezes que você agradece, você vê que aquilo faz bem para a pessoa, que a pessoa estava precisando daquele reforço naquela hora. Exato. Então, agradecer, além de ser para você um exercício de gratidão, é uma assistência também, às vezes, nem sempre, mas... Eu acho e um exercício de educação também, né? Não, isso é... Educação, isso sem gratidão, falar. e ele pode ter o processo... Mas às vezes a pessoa está assim, precisando daquele reforço positivo, quando você agradece, puxa, nem lembrava que eu fiz aquilo por você e tal, não, mas você fez, foi importante. E aí você reaviva aquilo, no sentido que ela falou, né, de reavivar a memória da pessoa, e a pessoa, aquilo pode ser um gancho, uma alavanca para a pessoa melhorar. E além disso, é uma postura de educação mesmo, né? Você agradece aquilo que você recebeu também. Sim. Marcelo, diga. Você comentou que tem horas que você escreve 2 ou 3 verbetes em paralelo. Sim. Você tem alguma técnica para conciliar isso com a escrita do livro, voluntariado, dupla, vida social, etc? Cachorros, os filhotes em casa. Olha, eu mando sempre, assim, procuro ter 3 temas. Um, ele é a bola da vez, o qual eu vou trabalhando mais, mas à medida que vem a ideia dos outros, eu vou anotando e vou inserindo lá. Quando um verbete ele já está bem adiantado, normalmente quando eu estou chegando assim, já aqui no polinômio, não sei o quê, eu começo a colocar força já no outro, para girar o pratinho do outro. E aí eu vou fazendo o fechamento desse. Fechei esse, eu vou entrar, vou imprimir, vou revisar a mão, vou fazer a qualificação do verbete, né, fazer todo aquele procedimento e entro com ficha no outro verbete. Então eu procurei fazer isso para quê? Para eu tentar romper a lacuna verbetográfica, sabe? Você escreve um ano depois, você escreve um outro ano depois, você escreve outro. Então, se você já tem um ali na pressão, você gera um estresse positivo. Agora, algumas coisas que eu vejo que me ajudam que eu ainda não consigo manter. Se eu consigo, pela manhã, acordar mais cedo, eu entro 8 horas no trabalho, e dedicar 1 hora para escrever, isso me ajuda muito, quando eu consigo manter uma rotina disso. Me ajuda tanto do ponto de vista da escrita, porque eu sento lá, eu coloco aqui, eu acho que é o polinômio, ideia, caneta, papel, computador, verbete. Então, você teve a ideia, eu coloco lá, no material desse, a ideia que eu vou escrever. Aí já está aprovado. Aí eu sento lá com a caneta e o papel e falo, vou começar a fazer fatologia, escrevo fatologia. Trabalho as energias e fico. Aí eu começo a pensar no tema e começo a vir ideia. E às vezes eu escrevo 3 páginas daquilo, depois eu vou filtrar o que é coerente, o que não é, etc. Vai ajeitar. Quando eu consigo estabelecer isso, eu hoje não consigo fazer isso como uma rotina, eu vejo que a minha produtividade escrita melhora muito. Sabe? Então, é isso que eu uso. Agora, para contribuir, o que ele falou está ótimo, mas assim, para contribuir um pouco mais, tem um verbete ciclo autoverbetográfico, que te ajuda também. Pode Marcelo, na página 10, na sindromologia, você poderia explicitar um pouquinho mais da síndrome da insegurança restringindo a gratidão, por favor? Síndrome da insegurança restringindo a gratidão. Então, uma pessoa insegura, ela pode, vamos dizer, não querer reconhecer os feitos positivos de outras pessoas para com ela. Então, eu vejo assim, se a pessoa tem muita insegurança, é uma pessoa que ainda está muito centrada no próprio ego. E esse centrar no próprio ego limita a pessoa de reconhecer certas coisas ao seu redor. Então, há pessoas, por exemplo, que não reconhecem o benefício recebido, porque, puxa, mas vai aparecer o quê, né? Eu vou aparecer, se eu reconhecer que a pessoa me ajudou nisso, eu que sou o professor super veterano, como que é isso? E isso não deixa de ser uma insegurança da pessoa, um orgulho, uma vaidade, junta um monte de coisa, mas eu entendo que a insegurança, esse centrar demais em si, que a insegurança, na minha ótica, representa, dificulta a pessoa de ter esse reconhecimento da ajuda dos outros. Uma pergunta aqui, essa é um verbetógrafo. Empaquei na escrita do meu verbete e sinto muita dificuldade em retomar. Poderia me dar dicas de como fazer esse desassédio ter acabativa verbetográfica?
Olha, o que eu faço quando acontece isso? Que acontece, né? Você empaca, você deixa ali um tempo, você volta, pega aquele verbete, olha onde você parou, pega um item que você quer escrever, fecha tudo, papel, caneta e você os amparadores. Escreve tudo que vem na sua cabeça daquilo. Sinergismo. Então, agora eu vou fazer sinergismologia. Escreve tudo, não faz senso crítico, vai escrevendo. Depois você vai depurar e vai fechar aquele item. Ou seja, procura, se for o caso, fazer item a item. Se você não está conseguindo dar uma sequência direta, mas pega um. Ah, não estou conseguindo dar sequência. Vai em um que está mais fácil. Não, então agora eu vou começar a mexer com a perfilologia. Então eu vou mexer aqui com o item elencologia. Vou completar o item elencologia. Vou para masculinologia. E aí você vai, daqui a pouco você volta no outro. Uma coisa que eu já usei também, quando um verbete empaca, como eu tenho mais de um tema, eu centro atenção no outro. Eu vou fazer o outro. E o outro, às vezes, começa a fluir mais do que aquele que empacou. À medida que aquele flui, eu destravo o anterior que estava travado. Isso já aconteceu comigo. Então, se você tiver mais de um tema, coloca foco no outro. Aí você vai. Às vezes, você vai até defender o outro antes daquele. Já aconteceu de eu ter 3, ter começado com um. Mas, Marcelo, travou. A gente não, tem depois que ter... a Rosa vai dar a visão dos especialistas. Eu estou colocando a minha experiência. Aí eu destravei um, defendi e terminei o outro depois. Mas, por favor, é o seguinte, é porque toda pessoa, a gente tem experiência lá no programa Vivetografia. Então, assim, em geral, assim, a pessoa tem o primeiro, como eu te falei antes, né? É fácil e é difícil. É muito fácil fazer verbete, mas também tem as suas dificuldades. Então, assim, aí a pessoa, primeiro empecilho que a pessoa tem, ela já quer fazer outro título, outro verbete, quer aprovar outro título, entendeu? E a gente costuma dizer, olha, às vezes ela tem inspiração, porque meu amparador me inspirou a fazer tal verbete. Eu falei assim, olha, tem que olhar primeiro para ver se é amparador mesmo, sabe? Depois, quem sabe, você centra mais atenção nesse seu verbete, termina esse seu verbete, às vezes o verbete está praticamente pronto, entendeu? Tem preciosismo, às vezes. Às vezes tem outra questão por trás. Então, assim, eu não estou desconsiderando o que você falou, é possível que aconteça isso mesmo, né? Mas, se você tem 2 ou 3 títulos já aprovados, é possível que você esteja centrando, priorizando um, quando, na verdade, até por falta de conjunto, né, de visão de conjunto, quando, na verdade, a hora da vez é outra. Isso pode acontecer. Agora, o que muito acontece, mas acontece muito, é a pessoa com um tema aprovado, não dá conta de fazer aquele tema, e aí vem inspiração de amparador, vem inspiração, sabe, numa conversa, alguém que diz, então, quer fazer outro. E eu acho, no meu ponto de vista, uma grande parte é desvio e não para a pessoa pensar na outra vertente, entendeu? Pode ser um mecanismo de fuga. Pode ser um mecanismo de fuga. A pessoa não querer enfrentar aquele tema que está até mexendo mais com ela. Porque aí é outra dificuldade, para você arranjar outro tema, para você aprovar o tema, entendeu? E não é tem que parar para ver. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Marcelo, aqui do lado. Eu estive olhando a fatologia e eu fiquei pensando na palavra intencionalidade. Não sei se... não achei especificamente intencionalidade aqui, não é? Mas, às vezes, alguma outra que, de repente, você pensou e colocou de uma outra forma. Por quê? Às vezes, o que me veio aqui na cabeça é aquela gratidão politicamente correta e que não é a verdadeira, profunda. Então, você pode dizer um obrigada, simplesmente fazer fita, não é? Por educação. Ou aquele obrigado mesmo sincero, que aí vai pensando, vai energia, vai tudo. Então, eu pensei nessa palavra, mas, de repente, você pensou em uma outra coisa para fazer essa qualificação da gratidão, sabe? Sim. Eu acho que vale a pena refletir, sim, o quanto que é o que você está trazendo para a discussão, né? O quanto que talvez, em termos do aprendizado, ainda a gente tenha que aprender a falar obrigado, sem ter aquele sentimento profundo de gratidão, até para chegar nele, né? E o quanto que a gente já consegue expressar esse obrigado com um olhar de gratidão. Né? Não é só a palavra, o obrigado, mas é o olhar de você reconhecer que, puxa, essa pessoa, imagina, ela pensou num tema que eu estou pesquisando e me trouxe um negócio, que bacana, sinal que ela estava preocupada, ela vincou que eu estava estudando aquilo por algum motivo, quis me ajudar, sabe, embutir essa visão mais ampla do contexto. Eu acho que faz parte do aprendizado. Uma vez eu vi a professora Mauro dando um exemplo,
que ela fala assim, isso vira e mexe, ela usa, que ela fala assim, as pessoas querem fazer assistência. Comece olhando para a pessoa que está, aquela senhora, aquela idosa, que está na calçada com um monte de sacola sem conseguir carregar, fala assim, olha, só quer que eu ajude a senhora a levar até ali? Então, é um exercício tão simples e a gente quer fazer a mega assistência, mas às vezes a gente não começa por esse mais simples. Então, eu embutiria esse processo da intencionalidade dentro da questão do aprendizado. Às vezes começa com o proforma e aí ela vai vendo que existem outros aspectos que estão dentro até ela chegar na intenção, no sentimento, no olhar mesmo de gratidão. Pensando sobre essa questão do reconhecimento, da gratidão e da retribuição, né? E eu concordo com você que essa gratidão é um aprendizado, é um desenvolvimento mesmo, né? Eu acho que a Carla trouxe bem a questão de reperspectivar, né, algumas situações, você dá um significado novo, né? Então, quando a gente começou a falar isso, eu comecei a pensar até na técnica das retribuições pessoais da ProEx, né? De você pensar sobre esse viés. Então, a gente pode pensar que a gratidão seria uma viabilizadora da ProEx. É possível? Pois é, vamos dizer, é um sentimento, né? Gratidão é um sentimento, que ela nasce de um reconhecimento de alguma coisa. Então, ela tem relação com a ProEx, que eu vejo o viés mais forte, dentro desse processo que você falou. Eu até coloquei na politicologia, a política da retribuição do conhecimento recebido. Ou seja, uma das técnicas da ProEx é você ver o que você recebeu de aporte na vida e você procurar retribuir daquele conjunto de coisas que você recebeu para aquele nicho assistencial que você identifica, você procurar fazer essa retribuição. No vivenciar a execução da ProEx, ou seja, de você começar a ver o que eu recebi e como que eu posso retribuir, você vai começar a ter o sentimento de gratidão. Se a pessoa estiver fazendo isso de maneira sincera, franca, é inevitável, porque vai ter assistência, amparador, ele tem gratidão, ele tem reconhecimento pelas coisas. Então você vai entrar nesse holopensene e vai começar a viver mais esse processo de gratidão. Aí entra como um aspecto do aprendizado da gratidão nessa vida, né? Então eu vejo não como ela executora da ProEx, mas se você executar a sua ProEx, inevitavelmente você vai sentir mais gratidão. Quer dizer, se você entra nesse fluxo, você começa a desenvolver esse sentimento e aí podem vir as reconciliações que a gente falou também, que vão vir provenientes disso, né? Que também está na ProEx. Tá tudo... O mesmo balaio. Professor Marcelo, a gente tem aqui uma pergunta que já foi respondida, mas eu vou fazer de novo para você fazer uma síntese, porque a gente não sabe se a pessoa ouviu ou não, tá? Sim. Na Principiologia, página 9, quarta linha, você poderia ampliar o princípio do antiperdularismo ideativo? Sim. Então, qual a correlação que eu procurei fazer? O antiperdularismo ideativo, aí colocando, vamos centrar bem no tema da gratidão bibliográfica, é você ter gratidão pelas ideias que você teve. Sejam as suas ideias, ou ideias inspiradas, ou ideias reconhecidas a partir de uma conversa, de um debate, de um café, ou de um momento que você está aqui dentro da Conscienciologia. Porque o perdular, normalmente, é o esbanjador. É a pessoa que esbanja, ela não dá muito valor, então ela gasta excessivamente, ela gasta energia, ela gasta ideias, ela não dá o valor para aquilo. Né? Uma vez teve um caso de uma pessoa que chegou aqui, que volta e falou assim, essa pessoa ela tem tanta energia e ela consegue gastar em um dia mais energia do que uma pessoa que não é ectoplasta, que nem ela, gasta em um mês. De uma certa forma, é uma falta de reconhecimento daquilo como um mega trafor, talvez, da pessoa. E o fato dela não reconhecer, ela pode estar perdendo oportunidades de fazer um uso mais adequado daquela energia e vivenciar o sentimento de gratidão. A mesma coisa com as ideias. A gente tem uma ideia bacana, a gente não anota, passou. Ih, eu tinha tido uma ideia qualquer. Já foi perdulário. Você está desperdiçando. E às vezes aquela ideia veio dentro de uma inspiração que o amparador estava querendo que você estudasse aquilo e veio naquele momento e conseguiu inspirar. Você não anotou, não deu valor, passou batido. Na Legislogia, página 10, a lei do retorno dos bons atos. Esta lei teria alguma correlação com a lei de causa e efeito preconizada no Espiritismo, também conhecida como lei da causalidade? Tem relação da causa e efeito, sim, porque os afins se atraem. Nós temos uma vida aqui nessa dimensão que ela é mental e energética. Então, a partir do que a gente pensa, a gente gera sentimentos e emoções, gera energia, e isso faz uma série de conexões. A expressão mais grossa dessa pensenidade, que a gente pensou, sentiu e virou energia, é o nosso comportamento, ou seja, é a nossa ação.
Porque muita coisa pode ficar só no mundo das ideias, no solilóquio, ali no mundo mental. Mas quando a gente coloca na prática, não que as ideias, o pensado e não praticado, ele não seja já um ato extrafísico, né? Porque a energia ela não tem distância e espaço, você está gerando um ato que é uma materialização do que você estava pensando. Então, se você começa a ter bons atos, quer dizer que você está tendo pensanidades melhores. E esse processo de você ter bons atos e ter uma pensanidade melhor, vai gerar uma afinidade com o holopensene mais saudável. Então, tem relação direta com o processo da realidade cósmica, do que os afins se atraem, a energia é um meio de conexão, e existe uma correlação. Agora, onde que não tem afinidade com o conceito que você falou? Nós não entendemos que essa lei de causa e efeito, a lei de causação, seja uma lei de talião, como muitas vezes ela é entendida dentro do Espiritismo. Então, aqui se fez, aqui se paga. Se você cortou o braço do outro na vida passada, nessa vida você vai nascer um braço. Não é bem assim. Porque existe uma recomposição grupo kármicas que muitas vezes você não vai fazer diretamente com aquela pessoa, mas você começa a fazer muita assistência. Essa assistência que você está fazendo, ela gera um holopensene saudável no seu entorno, que às vezes um daquele assistido vai assistir o outro, que vai assistir aquela pessoa com quem você tinha uma relação, que ficou pendente lá atrás. Então a gente não entende como sendo essa lei como olho por olho, dente por dente, mas que os afins se atraem, ocorre. É sistêmica, aí a coisa fica sistêmica. É sistêmica, não é linear individual. Exato. Né? Aí ela fica mais complexa na abordagem que a gente dá. Tá? Ao verbetógrafo, entendo que a gratidão está bem abaixo da transafetividade. Não caberia o crescendo gratidão transafetividade? Caberia. Caberia com certeza. É que a gente usou, em algum outro local eu coloquei a gratidão e a transafetividade correlacionando com outra operação do pensamento aqui. Mas também caberia como um crescendo. Né, que a gratidão... Foi na fatologia, né? A última linha da fatologia, estão lembrando aqui. Ó. A gratidão verbetográfica enquanto ensaio pré-maternal para a transafetividade. Então, eu procurei colocar como uma fatologia, mas poderia também se encaixar bem no crescendo. Está bem longe ainda, né? Bem longe. Teria que colocar outras coisas no meio, né? Tem outras coisas que são Tem outras coisas mais próximas da transafetividade, né? Que é a mega fraternidade, enfim. Uma coisa mais... Poderia colocar até um crescendo, né? Maior, gratidão, né? Fraternismo, mega fraternidade, transafetivologia. Porque a gratidão é um ato específico. A afetividade, ela já é um sentimento. E a transafetividade é um sentimento transcendente. Então, assim, a nível de construir um crescendo, eu estou falando de operação mental, da construção do crescendo. Fica um gap. É mais apropriado partir da afetividade, mega fraternidade, transafetividade, do que partir da gratidão. A gratidão é um ato em si, não um sentimento, não um sentido. Ela é um sentimento. Mas é um exercício, né? Porque você tem uma graça, né? Gratidão, você fica grato pelo que o outro fez. E essa gratidão, ela pode se expressar num sentimento. Somente. Você tem um sentimento de gratidão pelo outro. E pode se expressar num ato. Você vai lá e compra um mimo energético, né? Você volta e traz puxa, eu estava viajando, lembrei de você, quero te dar esse livro. Ou como aquela voluntária. Não sei nem por que eu estou te dando isso, mas eu quero te dar uma caneta. Me deu um sentimento assim, de gratidão por você, e ela fazia todos os ECP2. Ou seja, por toda aquela assistência que ela já tinha recebido no ECP2. Né? Mas quando você fala gratidão, é sempre em resposta a algum ato. É isso que eu queria dizer. E a afetividade já é uma congratularidade, alguma coisa se tivesse assim, que seria o sentimento, o holopensene de gratidão, que já seria mais... Bom, mas isso é uma discussão. O gratulatório, né? O gratulatório. Marcelo, pois não. Na página 9, é efeitologia. O efeito holossomático posterior à defesa do verbete. Qual foi a ideia que você teve aí para colocar esse efeito holossomático? Isso tem a ver com o verbetógrafo turbinado, né? O efeito holossomático. Então, você termina de defender o verbete, eu, pelo menos nas minhas experiências, eu sempre fico muito cheio de energia, fico com novas ideias, já tive insights ao longo durante a escrita sobre outros temas de verbetes que eu vou escrever. Então tem um efeito, né? Esse efeito é desde ideativo, de você ter uma inspiração, uma ideia nova, você ter um processo de energia diferenciado, você ter um sentimento diferente e uma postura
até intrafísica mesmo, no seu dia a dia, de começar a olhar as coisas de maneira diferente. Você olha e fala, putz, essa cadeira, a ergonomia assistencial da cadeira. Ah, vou fazer um verbete sobre ergonomia. Você, sabe, você tem um efeito disso. O primeiro, normalmente ele demora um pouco mais, mas depois que você pega gosto, é aquele negócio que fala, você é uma cachaça. Você quer fazer o próximo, você quer fazer o outro, você quer fazer o outro. Tudo que você vê é um tema de verbete, né? É? Tudo que você vê pode ser um tema de verbete. Tudo que você vê vira tema de verbete. É impressionante. Você está numa conversa, a pessoa fala um negócio e fala assim, ó, esse daí seria um tema legal de verbete, hein? Se você não for fazer, você fala que eu quero. Né? Esses dias na dinâmica a gente estava lá, discutindo um tema, saiu assim, banco de autoconfiança. Assim, puxa, legal essa ideia, um banco de autoconfiança. Que seria você, a partir das experiências exitosas que você tem, você construir um banco de autoconfiança. Um banco onde você busca crédito. Então, você vai buscar crédito em você. Por isso que é autoconfiança. E foi falar com uma outra pessoa. Falei, eu gostei dessa ideia. Se você não for escrever, você fala que eu quero. Aí vamos ver se ela vai mandar. Se ela não mandar, eu quero. Isso é um efeito holossomático pós-defesa de verbete que eu vejo. Tá. Alguma pergunta? Temos alguns minutos. Tem alguns minutos ainda. Tem uns 10 minutos ainda. Alguma pergunta? Vamos lá. Na fatologia, você falou transcendência do status evolutivo através da escrita verbetográfica. O que você pensou, como que é essa transcendência do status? O que você pensou, como é que pode explicar? Eu pensei aqui na seguinte situação. A pessoa começar a escrever o verbete, não pelo status, agora eu sou um verbetógrafo, mas pelo efeito e o que é escrever e defender o verbete, que aí é mais do que você ser um verbetógrafo, ou você se incluir na enciclopédia. É você ver, aí relacionando com o tema, que você está retribuindo aquilo que você já tem, que você já recebeu. Muitos de nós aqui temos mais de 10 anos de Conscienciologia, né? Eu acho que olhando assim, pelas caras, eu acho que uma grande maioria tem mais de 10 anos de Conscienciologia. Então, nós já temos muita experiência, muita coisa que a gente já viveu. Já foi muito aporte recebido, cursos que a gente fez, itinerâncias que a gente fez, livros de colegas que escreveram que a gente leu. Então, é você ver que você pode contribuir e fazer uma assistência a partir do verbete, e não somente um status. Aí, o que eu quis dizer com isso? Que eu entendo que a hora que a pessoa transcende a condição do status, eu preciso ser um verbetógrafo para estar na enciclopédia, ela se predispõe mais a sentir a ter o sentimento de gratidão verbetográfica. Porque ela está fazendo sob uma ótica maior, né? Uma ótica mais ampliada do que entrar... Agora eu estou entre os 313, 15... Nossa, hoje que tem 316, eu acho que a gente tem, né? De neoverbetógrafo. O que eu quis dizer foi isso. Entre os 300, né? 300 com certeza. Nesse sentido, de transcender, eu penso que isso vai ajudar mais a pessoa a ter um sentimento de gratidão. Porque ela começa a ver a coisa de maneira mais ampla. O amparador, o tema, o nicho de pessoas que vão ser assistidas com aquele tema, a autossuperação que ela faz em relação ao tema, né, as neo-ideias que ela está tendo, a ampliação da autoconfiança, a contribuição na construção da ciência, a conscienciologia. Então, não é o status de você fazer, é todo esse conjunto de coisa no qual você está sendo está tendo uma participação ativa, né? É isso. Pois não. Aqui na página 9, segunda linha. A gratidão pela possibilidade de reencontrar amigos distantes através da defesa de verbetes. Pois é, a tertúlia é online, né? Eu já tive assim e-mails, já tive contatos em itinerância posteriormente, pessoas que assistiram algum verbete meu e vieram falar alguma coisa, puxa, aquele seu verbete, ele foi muito bacana, me ajudou muito, etc. E aonde eu não vou, que eu sei que as pessoas estão tendo acesso a isso e que eu sei que eu posso estar, de alguma forma, contribuindo. Então, isso gera um sentimento de gratidão até de mão dupla. Da pessoa que teve acesso àquela informação, que fala, puxa, bacana que você escreveu aquele assunto, foi fundamental para mim, e de você estar podendo acessar esses seus colegas que você hoje não está fisicamente tendo acesso. E que você recebe um e-mail, você recebe alguma coisa no Facebook, enfim, eles te acessam de alguma forma. Então, é uma possibilidade muito bacana. Quem ainda não escreveu, vem aqui, senta, faça esse exercício que vale a pena. Você colocou aqui, você já falou sobre isso, o fato de o verbetógrafo mostrar-se turbinado após a defesa.
Ontem eu sentei aí do lado, só sentei do lado da Marta. Olha, a vibração que eu tive aí, o meu verbete está caminho. Anteontem, né? Anteontem que ela... Nossa, eu estou imaginando o que é defender o verbete, viu? É muito bom. É igual, assim, tem uma diferença. Como eu trabalhei com docência muito tempo dentro da Conscienciologia, o professor, ele começa a dar a primeira aula, ele fica preocupado, né? A caneta na mão, não, a caneta não pode ficar na mão. Não, a mão não pode ficar no bolso. E ela fica cheia daqueles dedos. Então, talvez no primeiro verbete, às vezes a pessoa vai ficar aqui preocupado com algumas coisas, como que pilota isso daqui. Depois que ela se despreocupa, ela relaxa, ela entra dentro do trabalho, de defender o verbete, conectar com os amparadores, de ver as inspirações que vêm, é um negócio que você fala assim, gente, é diferente de sala de aula. E eu tenho muitos anos de sala de aula. É um processo diferente. E a pessoa fica turbinada, assim como ela fica na docência também, mas vale a pena experimentar, né? Experimente. Então, você está falando de gratidão, eu já sou grata antes. Quando eu comecei, peguei o primeiro nome. Falei, nossa, que tema mais gostoso. Aí veio aqui, trocou o nome um pouquinho. Melhorou ainda. Deu um ajuste. Eu falei, nossa, eu sou grata a cada passinho, a cada palavra que eu coloquei nele. Obrigado pelo verbete. Tá bom. Você quer falar? Marcelo, você pode falar um pouco sobre, na fatologia, a autorretratação pública, gerando gratidão pelas oportunidades? Que abordagem que você quis dar com isso? Sim, autorretratação pública, né? Então, muitas vezes nós estamos falando de um tema aqui, onde a gente está num spot, está na vitrine, você, como que o Valdo diz, aqui você está no palco, não só intrafísico, você está no extrafísico principalmente. Cadeira então, dos réus. Você está na cadeira dos réus. Cadeira dos réus, isso, essa expressão que eu estava querendo lembrar. Cadeira dos réus. Perante as consex, porque elas estão vendo se você tem coerência nesse tema que você está fazendo, que você está defendendo, você está colocando uma coisa que, de fato, que nível de teática você tem. Nem tudo a gente vai ter 100% de teática, senão eu não falaria de serenão e de CL, que eu nunca encontrei uma CL, né? E nem serenão conscientemente aqui hoje. Mas, assim, algumas outras experiências eu tenho que me dá uma certa teática, uma lógica, um crescendo de ideia que me autoriza a falar disso. Então, essa autorretratação pública, eu acho que ela é muito séria na exposição do verbete, né? E você ter o sentimento de gratidão por ter essa oportunidade, né? Marcelo. Eu fiquei curiosa aqui com o item que você colocou, queria saber se já ocorreu essa sua experiência. Projeções lúcidas, na segunda linha da parafatologia. As projeções lúcidas possibilitando a congratulação do verbetógrafo com a EICPEX. Você já teve experiência? Você é um projetor assim? Já, eu conheço, já assim, já tive experiência tanto de antes do verbete, de estar defendendo a ideia extrafisicamente e perceber os amparadores apoiando aquela ideia. Então você já está mexendo com o nicho que vai ser abordado, vai ser atendido ali. E posterior eu também já tive experiência de você ter, não especificamente só do verbete, mas dentro do contexto você sentir aquele olo pensene de que, olha, a tarefa foi feita, né? Pode não ter sido feito 100%, mas demos nosso recado. Ou seja, existiam consciências interessadas de que aquele tema fosse tratado, e você, naquele contexto, você fez o seu papel, você contribuiu. E ter projeção depois disso, depois do verbete com essa temática, eu já tive. Isso é um pouco no caminho contrário, não menos importante, mas do último item, né? Da parafatologia mesmo, que é a gratidão pela assistência gerando, no futuro, a colheita intermissiva, que a colheita intermissiva é você lá como e consegue. Atendendo aqui. E agora, ao contrário, você aqui atendendo lá. E a colheita intermissiva é uma outra coisa que a gente pode até reforçar aqui na importância da própria escrita do verbete, que é, não só do verbete, mas das nossas GESCONs, né? Que as pessoas que vão ler aquilo, tempos, décadas depois, elas vão pensar positivo a hora que ela for assistida com aquilo. E nós vamos ser evocados como consciências a funcionar como amparadores. Vamos começar a receber, fazer a colheita daquilo que a gente semeou aqui, né? Então, é uma coisa séria para a gente pensar também sobre a importância da escrita verbetográfica, né? E da autoinclusão verbetográfica. E aí essa experiência projetiva é o pré, né? Senão você já começa a ter a sensação do que pode ser. Aquela pessoa que vai pegar o seu livro, vai estudar, vai ficar grato por você e aquilo vai te imantar e você daqui a pouco está do lado da pessoa. Aí você vai inspirar a pessoa, ela vai ter uma outra ideia, vai dar prosseguimento em uma outra GESCON que está complementando aquilo que você até não conseguiu fazer e não conseguiu ver. E que agora, como consegue, você vê. Então olha como que o processo ele vai crescendo, né?
Marcelo, na sua frase enfática, você pode comparar o que seria a diferença da postura madura para a postura imatura de gratidão verbetográfica? A imatura é aquilo que eu dei como exemplo, acho que um tertuliano perguntou, né? A pessoa defendeu o verbete e mesmo assim ela está chateada porque uma frase que ela queria que entrasse no verbete não entrou. Por todo o contexto que a Rosa falou, apresentou, tudo, mas ela ficou chateada com aquilo. Mas de gratidão, que, por exemplo, teria a gratidão que ela é uma gratidão mais madura e tem aquela gratidão que está começando agora. Qual que é principiante, que ela é mais esboçante. Qual que seria a diferença? O que eu diferenciaria nisso? O que eu estava falando para a Alice. A visão de conjunto das variáveis envolvidas. Então, uma coisa é você ficar grato pelo verbete, o tema que te deram de um cosmograma e que te ajudou. Outra coisa é você ver que aquela pessoa que trouxe o cosmograma tinha um amparador com ela, que aquele amparador te deu um banho de energia, que te ajudou a entender uma outra coisa. Então, quando você amplia a visão das variáveis que estão envolvidas naquilo, eu penso que isso é que dá a intensidade do sentimento de gratidão, que é aquele proforma obrigado, aquele proforma dentro de uma visão mais ampla. Não, às vezes também, enquanto você estava respondendo, eu fiquei pensando, é aquela gratidão, e às vezes é sincera mesmo, né? Não é nem proforma, mas é relativa ao bem que fez a ela. Eu acho que isso, até certo ponto, é um pouco maduro, né? Porque é mais primário. É mais primário. E a gratidão do bem que você fez a ela, obviamente, mas que ela pôde fazer para todo um conjunto de consciências, seja consciência ou consciência. Eu acho que aí também essa visão de conjunto que você está sempre falando. Sai mais do ego e vai mais para o outro. Sai do ego, vai mais para o grupo, ou para o poli, alguma coisa. Eu acho que também pode medir essa gratidão, né? Sim. Não pelo que você fez para a pessoa em si, mas pelo que fez, que oportunizou ela a fazer para muito mais pessoas, eu acho. Exatamente. Pode ser por aí também, Pode. Né? Eu vejo que essa amplitude, sabe? Porque daí que vem a ideia lá do serenão. O serenão nas últimas vidas dele. Por que ele ainda não foi, se ele já poderia ir? Porque ele está fazendo... Porque ele está fazendo um processo de coletividade, do policarmo. Marcelo, muito bom seu verbete. A gente sabe que tem vários no forno, então a gente nem vai ficar preocupado e nem pedir muitos para ele. Porque ele já agora está com, como é que você falou aqui? Com latência, né? Turbinado, né? Turbinado. Está turbinado, então a gente não vai nem precisar de pedir para você fazer mais, porque a gente já confia no seu turbo aí. A gente agradece a presença, a participação, a gente agradece muitíssimo a participação de vocês todos, com as perguntas, a gente conta com vocês nos próximos dias de tertúlia, para movimentar, né, o debate. É bom ter bastante pergunta aqui também. A gente agradece também aos teletertulianos que nos enviaram perguntas, e os que não enviaram também, que estão participando aí com o Holo Pensene deles. Convida também para continuarem participando conosco aqui das tertúlias, e enviando perguntas, e passamos então para o nosso começo. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: tivemos 52 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Hoje teremos os seguintes recados: a Mara com o curso 40 Manobras Energéticas, a Luciana com a imersão parametodológica no holociclo, o Fernando Barbaresco com o congraçamento das I6, a Melissa com o 2º Congresso de Autopesquisologia e o Antônio Pitaguari com a prova geral de Conscienciologia. Antes, a Eliana com Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Hoje está fácil dar recado, né, sobre os amigos. Com esse Holo Pensene, então a gente aproveita o verbete do professor Marcelo e a gente expressa então a nossa gratidão verbetográfica, enciclopédica, aos 470 atuais mantenedores da Enciclopédia da Conscienciologia, aos associados dos amigos da Enciclopédia. E a gente pede, então, vai ser mais grato ainda àqueles amigos que venceram sua assinatura e que ainda não renovaram, se tornarem a ser amigos. A gente está precisando do retorno de vocês, contando com vocês. É bem fácil, você vai até a recepção do CAEC, você que está aqui, Foz do Iguaçu, e pede para renovar sua assinatura. E você que é de fora, liga para o telefone 45, que é o código de área, o 35 25 26 52. Os amparadores também são gratos a todos vocês. Muito obrigada. Boa tarde. A CIP convida a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas.
É um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e ocorrerá de 11 a 14 de novembro no auditório do CAEC. O credenciamento inicia a partir das 8 horas de amanhã. É um curso prático, não tem pré-requisito, e é um curso de exercícios de manobras energéticas que possibilita ao aluno utilizar as energias de forma consciente, percebendo as trocas energéticas que vivencia no dia a dia, e assim melhorando e qualificando sua interação energética, e com isso desdramatizando o processo energético e a utilização das energias para a interassistência. São 4 dias de intenso trabalho com as bioenergias. Informações pelo telefone 2102-1421 e pelo e-mail acip@cipel.com. Esperamos vocês. Muito boa tarde a todos. Para dar continuidade a esse holopensene de gratidão trazido aqui pelo Marcelo, só a gente produzindo mais verbetes e mais trabalhos. Então, nesse sentido, eu queria convidar a todos para participarem aqui do primeiro módulo, que chama Posicionamento e Conexão ao Tema de Pesquisa, do Imersão Parametodológica no Holociclo. Então, o Holociclo é um espaço que está aí altamente equipado para ajudar a produção de todas as nossas pesquisas e que, por enquanto, ainda é subutilizado. Então, para facilitar que todas as pessoas possam usufruir desse espaço gratuito com tecnicidade, estamos aqui convidando vocês, pela Reconsciência e pelo CAEC, a participar do Imersão Parametodológica. Vão ser experimentados no final de semana, do dia 23 e 24 de novembro, mais de 7 laboratórios de autoexperimentação, de identificação das técnicas multidimensionais que podem ser empregadas em cada parte do holociclo. Serão feitas também análises de cada uma das vivências dessas técnicas, isso constituindo em si um laboratório também. E são 14 horas e meia só de trabalho voltado a isso. Esse primeiro módulo, a discussão é sobre posicionamento e conexão ao tema de pesquisa. Mas aqueles que já tiverem o seu tema definido vão usufruir igualmente, porque vão aprofundar mais via esses laboratórios dentro do holociclo, com a parapreceptoria técnica voltada para isso. A ideia desse trabalho é fomentar uma cultura de pesquisa, uma cultura de autocientificidade e de uso do nosso holociclo, da nossa holoteca, que estão aí disponíveis para isso. Para mais informações, vocês podem entrar em contato pelo telefone 45 9993 2000, super fácil, ou pelo e-mail reconsciência@gmail.com. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. A Unicim convida a todos os voluntários, aos professores, alunos em geral, amigos e autoridades, para o congressamento das ICs, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. É uma sexta, sábado e domingo. Então nós vamos ter lá, aqui o jubileu de prata do congressamento das ICs, o lançamento do laboratório da Alameda Técnica do Viver da Sinvex, e o 10º aniversário da OIC. Então vai ser um fim de semana bastante festivo aí, vamos ter mini tertúlias, prova da Conscienciologia, e muito encontro de amizades aí entre todos os cognopolitas daqui de Foz do Iguaçu e de outras cidades também, tá certo? Comemorando então esse ano 2013 na festa da Conscienciologia promovida pela Unicim. Todos estão convidados então. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los a participar da conferência apresentada pela professora Malu Balona, que será no dia 15 de novembro, a partir das 13h30, e o tema da conferência será Autopesquisa Científica, Estudo Técnico de Si Próprio. A conferência apresentada pela professora Malu faz parte da programação do 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 15, 16 e 17. E esta conferência, que é a primeira do Congresso, é gratuita e aberta à população. Portanto, convide os seus amigos aqui de Foz do Iguaçu, se você estiver em Foz a passeio,
participe, vai ser no Hotel Bourbon, nos Salões Iguaçu. O segundo Congresso de Autopesquisologia tem uma programação bem farta, inclusive aqui temos várias pessoas que apresentarão trabalhos no nosso congresso. O professor Marcelo Silva, a professora Rosa Nader, a professora Dulce Dal, a professora Karina Eliachar, a professora Eliana Monfroy. Então, convidamos vocês todos para conferir a programação completa no site do IPC, que é www.iipc.org. Tem lá o folder online com a programação completa e esperamos vocês na semana que vem lá no Hotel Bourbon. Para mais informações, pelo e-mail congressos, no plural, @iipc.org, ou pelo site mesmo, ou pelo telefone 45 2102 1448. Obrigada. And last but not least, aproveitando aí a deixa dessas relevantes informações e convites, a gente quer fazer um convite para a 8ª Prova Geral de Conscienciologia. Vai ocorrer no dia 8 de dezembro, domingo. É um dos componentes aí do congraçamento das ICs. Domingo, então, 8ª edição. Essa prova, a gente vai procurar diferenciar um pouco das anteriores. Então, nós selecionamos 4 temas. Na verdade, são 5. O primeiro tema seria cosmoética. O segundo tema, espertologia. O terceiro tema, parafenomenologia. E o quarto tema, seriexologia. Então, esses são os 4 temas básicos. A gente está elaborando uma lista de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e também do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Essa lista deve estar sendo divulgada aí oportunamente. E, além desses 4 temas, as provas anteriores também vão somar aí em torno de 20% das provas, das questões dessa avaliação. Essa prova a gente também quer divulgar e possibilitar que ela ocorra em outras localidades além de Foz. No ano passado a gente teve 10 outras localidades que ofereceram. Então, aquelas unidades de educacionais aí da Conscienciologia que queiram oferecer, entrem em contato conosco para que a gente possa organizar. Aqui em Foz, a listagem para participação da prova está aqui disponível na entrada do tertuliário. É importante para a gente poder programar direitinho aí a participação, a impressão das provas e assim por diante. A gente quer lembrar também que a prova é uma grande oportunidade da pessoa ferir o seu nível de assistencialidade e poder qualificar esse nível. Então, é uma 8ª edição, é uma atividade marcante dentro da Conscienciologia. A gente quer convidar e lembrar a todos aí, qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer questão, a gente está à disposição aí para ver a melhor forma aí de viabilizar a participação do maior número possível de interessados para essa ação conscienciológica. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Antiprocrastinação, do professor Leonardo Rodrigues. Boa tarde a todos e até amanhã.